Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje, Diego Porto Pérez, o elétrico secretário de esportes do governo de Pernambuco. Um jornalista que dá uma guinada na carreira, muda de lado e hoje está impactando na comunidade pernambucana. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta 10ª temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast, daqueles que a gente gosta de fazer, porque ele vem de conexões, sabe? Alguém escuta, lembra de alguém, fala para alguém, comenta com um, comenta com o outro, e pum, de repente a pessoa chega aqui por indicação. No caso aqui, um ouvinte participa de uma aula e fica encantado e fala, você tem que falar com esse cara. Trocamos Cara, foi rápido, trocamos 2 e-mails em 2, 3 dias, sei lá, uma semana ele está aqui, né? 3 perguntas fundamentais, aquelas que você não pode errar. Qual é seu nome, sua idade e o que é que você faz? Primeiro, obrigado, Luciano, um prazer enorme, uma honra por esse espaço, por essa oportunidade, por essa nova conexão. Meu nome é Diego Pérez, eu tenho 35 anos, sou secretário executivo de esportes do governo de Pernambuco, jornalista de formação, pós-graduado em gestão pública, apaixonado pela vida e por compartilhar conhecimento. Grande figura, cara. Então, estamos com um político aqui na frente ou você não se considera um político? Você é um administrador ou um político? O ser humano é um ser humano político. Quem é gestor e quer negar política é mais uma oportunidade de marketing, mais uma oportunidade de querer criar um estereótipo novo, entre aspas, para um possível eleitor. Eu não tenho filiação partidária, eu sou um apaixonado por servir ao próximo, por ajudar a melhorar a vida das pessoas. Meu propósito é melhorar a vida das pessoas. O meio pode até mudar, se é na gestão pública, se é através de cursos, se é através do jornalismo, se é através de palestras, algo que se faz com maestria. O meio pode mudar, mas o meu propósito é melhorar a vida das pessoas, compartilhando conhecimento, trabalhando bastante. É um político, cara. O discurso tá redondinho. Mas é legal saber disso aí. Vamos explorar um pouquinho essa tua história aí. Você nasceu onde? Eu nasci no Recife, Opa. 1982, 9 de setembro. Uhum. E 9 de fevereiro, que tem um lance... É o dia do frevo. Dia do frevo, né? 9 de fevereiro era o show do nosso amigo Antônio Nóbrega, grande Antônio Nóbrega. Você tem teu pai, tua mãe, o que é que eles fazem ou faziam? Minha mãe é psiquiatra, meu pai foi técnico de futebol, foi goleiro do Palmeiras, inclusive, campeão brasileiro, goleiro do Paraguai, Juan Pérez. Juan Pérez. Foi campeão brasileiro em 67, que era o torneio Roberto Pedrosa. Meu pai faleceu no ano de 2014, minha mãe vivíssima, graças a Deus, trabalhando bastante, psiquiatra, cuida de toda a família com muita maestria. Tua mãe é brasileira? Minha mãe é brasileira. E seu pai? Meu pai é paraguaio. Paraguaio. Isso. E veio pro Brasil para jogar bola? Veio pro Brasil para jogar bola. Nessas idas foi jogar no esporte. Minha mãe conheceu quando ele jogava no esporte. Foram casados durante 26 anos. Depois passaram quase 30 anos. Depois passaram por um processo de separação. Rodei um pouco o mundo acompanhando a Arábia Saudita, o Al Hilal da Arábia, alguns outros times que meu pai treinou. Era preparador de goleiros. Acompanhei o esporte desde perto. E tem o esporte no meu sangue, literalmente. Claro, né? Como é que é ser filho de jogador de futebol, cara? Hein? Eu não acompanhei muito ele como jogador, né? Acompanhei como técnico, preparador de goleiros e técnico. Com que idade você tinha quando ele parou de jogar?
Não, eu já... Você nasceu... Eu nasci, ele já era preparador de goleiros. E depois legal. Se tornou técnico e ficava alternando entre as duas profissões. Eu preciso pegar um filho de jogador aqui pra saber se lance de ligar a televisão ou teu pai jogando. Uma pressão grande, ou né? teu pai fazendo gol, né? Os meninos na escola brincando. Pois né? cara, é interessante isso aí. Pô, mas que legal. Você tem irmãos? Tenho um irmão, Juan Pérez, hoje mora nos Estados Unidos. Tenho uma irmã, arquiteta, Suzana Pérez, mora comigo. Mãe do amor da minha vida, minha sobrinha Luma. Que legal. E fala uma coisa pra mim, qual é o teu apelido quando era criança? Dido. Dido? Dido, pela minha mãe ou Louro, porque eu tinha um cabelo claro, tinha um cabelo, como a gente chama lá no Recife, galego, então me chamavam de Louro. O que o Louro queria ser quando crescesse? Eu queria ser veterinário. Até a 8ª série, especificamente, eu queria ser veterinário, porque eu adoro bicho. Só que eu achava que era cuidar de bicho. Sim. Botar no braço, fazer carinho e... Depois que eu fui descobrindo que faz cirurgia, que vê o animal sofrer e tal, e aí eu mudei de ideia. Sempre gostei muito da parte de comunicação, fiquei até o limite entre publicidade e jornalismo, ou talvez letras no vestibular, e optei por jornalismo. 2005 me formei, graças a Deus o jornalismo realizei todos os sonhos que eu tinha que realizar. Assim que eu pude realizar também 2 Copas do Mundo, uma Copa das Confederações. Você foi para o jornalismo esportivo? Isso. Esportivo. Trabalhei também na área geral, mas o foco maior é o jornalismo esportivo. Jornal, rádio, TV? TV, site e coluna no jornal. Jornal do Comércio, era colunista, fui apresentador e editor-chefe de um programa chamado Replay, cobri 2 Copas do Mundo, a Copa das Confederações com a seleção brasileira para o SBT Nordeste, todas as emissoras afiliadas do Nordeste, uma experiência maravilhosa que o jornalismo me proporcionou. Sim, eu imagino. Eu tenho o jornalismo no sangue também, tá? Meu pai é jornalista até hoje, meu pai está com 92 anos de idade, faz um jornal mensal em Bauru até hoje, que ele faz jornal sozinho, e é jornal mesmo, jornal editado e publicado há 40 e tantos anos o jornal existe, né? E eu cresci a vida inteira com uma casa de jornalista de jornal impresso, de rádio, meu pai era radialista, tudo, então acompanhei aquilo tudo lá e acabou que ficou no sangue, né? Eu nunca exerci a profissão de jornalista, mas eu tenho horas e horas de prática, contato com os amigos jornalistas e tudo mais. E acabei que eu segui por esse caminho. Hoje, quando eu entro no hotel, eu escrevo jornalista, né? Onde eu vou lá, porque não precisa explicar para ninguém, você põe lá e está resolvido, né? Mas é uma coisa fascinante, porque líder de comunicação, a vida me levou para um outro caminho, eu acabei indo para o marketing, né? Que está tudo envolvido, porque no fim eu lido com comunicação. Tudo relacionado, né? Com vim parar aqui, onde você está vendo. Eu estou fazendo jornalismo. Nesse momento aqui eu estou fazendo jornalismo, estou investigando, né, uma pessoa. Estou num ambiente de rádio, né? Embora seja um podcast, o ambiente é de rádio. Estabelecendo conexão. E acabei que eu voltei para a raiz, cara. Estou fazendo hoje o que meu pai fazia há 60 anos atrás, né? É bem louco isso. Questão aí, de sangue também, né? Explica, a gente não consegue explicar, mas alguma coisa carrega, leva você para lá, né? Então, que interessante, você botou em mente que queria fazer jornalismo, cursou a faculdade e foi fazer, e se aconteceu, se realizou o jornalismo, né? Isso. No final de 2015, no final de 2014, pós-Copa do Mundo, onde vivi o melhor momento no jornalismo esportivo, na minha vida toda, eu recebi o convite para assumir a Secretaria Executiva de Esportes do governo de Pernambuco. Quer dizer, naquela ressaca do 7-1, na ressaca do 7-1, tava lá. Né? E você recebeu um convite, cara, quem te convidou? Então, no final de dezembro, eu recebi a ligação do então secretário de Turismo, Esportes e Lazer, Felipe Carreiras, atual deputado federal. Ele me fez o convite e disse: Diegão, vamos? Eu não tive nem muito tempo nem de pensar. Pois é, você é um jornalista. Isso. Né? Esse cara que te convidou, ele não te convidou pelos atributos como jornalista. Eu não vou te convidar para um cargo administrativo, porque o cara é um bom jornalista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Pode ter um excelente jornalista que pode ser um horror administrando, né? Você tinha contato com ele? O que ele viu para te convidar? De onde veio isso? Então, eu tinha um contato com ele em outro ramo, na parte de entretenimento, onde eu já fiz assessorias de imprensa, mas já não tinha um contato há um bom tempo. A gente sempre dizia que queria trabalhar junto nesse ramo de entretenimento, e aí mudaram as carreiras, mudaram os caminhos, e nunca esperei, não sou de partido político, nada contra, não sou filiado, não fiz campanha, foi uma grande surpresa. Eu tinha um planejamento do outro ano todo preparado, pessoal, profissional, do programa, do jornal. No jornalismo. No jornalismo. Tá. Todo pronto, planejamento
Bem no final de dezembro eu recebi a ligação, e é daquelas ligações que você não consegue recusar. Não é emprego, não é cargo, sabe? Primeiro um desafio grande, e você sai da zona do conforto. Eu não sabia nada de gestão pública, eu não tenho vergonha de dizer isso, não sabia nada mesmo de gestão pública. Continuo não sabendo muita coisa, mas já melhorei um pouco mais. O fato de saber que não sabe já é hoje em dia no Brasil, cara, reconhecer que não sabe já é um passo gigantesco. Entrei sem saber nada mesmo, e aí fui buscar, aprender, ouvir todo mundo, trabalhar com todo mundo, junto com todo mundo, para poder solucionar os problemas lá no esporte. Por que ele te chamou? Ele disse que é pelos resultados que eu apresentei no jornalismo. Assim, a comunidade esportiva sempre me respeitou muito. Eu vivi assim um grande momento. Alguém de uma emissora local está acompanhando a seleção durante 46 dias. Nos últimos 2 anos, o programa que eu comandava era um dos mais rentáveis da TV, entre primeiro e segundo lugar de audiência, com projetos especiais que captavam muito recurso para a televisão. O blog que eu coordenava, era editor-chefe também, era um dos mais acessados na área esportiva do país, estava entre os 5 mais acessados, chamava Blog do Torcedor. E tinha uma coluna também no Jornal do Comércio. Sempre tive um respeito muito grande e trabalhei de maneira muito intensa em tudo na minha vida. Não só no jornalismo, tudo que eu fiz e faço, eu faço de maneira muito intensa. Sabe aquelas oportunidades que eu digo que foi Deus, assim, porque não tem um motivo, assim, específico para isso. Ele disse que queria uma coisa diferente, que perguntou aos amigos, os amigos foram indicando, foi perguntando. Sabe aquelas conexões que um dia acaba voltando e você sabe que fez o certo lá atrás e que acaba gerando positividade. Você constrói uma carreira consolidada, que você está falando, o negócio estava bem, estava caminhando, de repente aparece um sujeito com um convite para você assumir uma coisa que você sabe que é temporária. Isso. Primeiro, se tudo der certo, são 4 anos. Isso. Então, talvez dê mais 4, se tudo continuar, mas se tudo der muito certo, são 4 anos. E é uma coisa no meio político que é totalmente... Aquilo é insano, cara. Aquilo é insano. Né? Tem pressões para todo lado, tem mar de lama, tem sacanagem, tem tudo. Você vai ter obrigado a trabalhar com gente que você não gosta e que não pode ser mandado embora porque aquilo é serviço público e você está acostumado a trabalhar com um sistema de meritocracia aqui fora, onde lá não vale, e as coisas são muito complicadas, né? Como é que você avaliou isso aí? Aliás, eu estou pensando em outra coisa assim. E ao mesmo tempo, 2014 tinha o fator Eduardo Campos, né? Se preparando para voar. Quando você foi chamado, o Eduardo Campos já tinha falecido. Já tinha morrido, tá. Então, no final de dezembro que eu fui convidado. Tá. E aí aparece diante de você essa oportunidade muito incerta, né? E você olhou e falou, cara, aqui eu tenho o certo, que está indo muito bem, e aqui eu tenho um incerto. Eu não sei se aqui no incerto tem mais dinheiro do que tem no certo. Provavelmente, se eu conheço um pouco do serviço público, e se você não está metendo a mão, não tem dinheiro. Não é por dinheiro. Né? Então é uma outra coisa que com 30 e poucos anos de idade eu consigo entender. Sabe, cara, eu vou entrar para arrebentar as coisas. Né? Tua família, como você estava solteiro? O que é quando Sim, você recebeu? Sou solteiro, estava solteiro também. Ninguém gostou muito da notícia. Isso que eu ia te perguntar. Então, você chega em casa e fala, gente, tudo isso maravilhoso eu largo para entrar naquele time lá, que todo mundo olha com... Como é que é essa avaliação, cara? Como é que é essa Foi uma decisão que foi rápida, mas não foi fácil. E aí decisão tem que ser tomada e a gente tem prós e contras, e como qualquer decisão na vida. Se eu fosse ouvir o que me diziam, eu não iria. Sim. Eu nem ouvi muito também, para não ficar com isso. Eu também gosto muito, Luciano, de ir pela minha intuição. Eu vou contar um pouquinho uma história, que aí você vai entender um pouco dessa mente um pouco doida. Sim. Eu estava assistindo o Caldeirão do Hulk, em dezembro, aí, perto de quando eu recebi o convite, e eu vi um projeto social de Minas, um quadro lá que o Luciano Huck vai e transforma um projeto social. E esse projeto social era projeto esportivo. Chamava Gol de Placa. Se a minha memória ajudar, chamava Gol de Placa. E eu assisti, era um período próximo do Natal já. E eu me emocionei muito com essa matéria. Sim. E quando acabou a matéria, eu chorei muito, não tenho vergonha de dizer isso. E eu fiz um pedido a Deus na hora. Eu tenho uma fé muito grande, muito grande, muito grande. E eu fiz um pedido a Deus de imediato. Eu disse, Deus, me dá a oportunidade de no próximo ano eu poder ajudar um projeto social. E lá na frente eu ter o meu projeto social. Acredito muito nesse tipo de trabalho, um trabalho sério, se for bem feito. Isso aí passaram 2, 3 dias. E aí tocou
o telefone. A primeira ligação era de pessoas próximas do Felipe. Tu toparia? Eu fiz um cálculo. Não, isso deve ser parte de comunicação, que é minha área, ou de marketing, que eu gosto muito, enfim. O que o Felipe era na época? Qual era o cargo dele na época? Secretário de Turismo do Recife. Ele era o secretário de Turismo, tá. Ele foi eleito deputado federal. Ok. E foi convidado para ser secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco. Ok. E eu me emocionei muito. Três dias depois começaram as ligações de algumas pessoas próximas a ele, perguntando se eu toparia. Toparia ser o quê? O que foi dito a você? Então, não foi dito. Fazer parte da equipe. Tá. E aí eu pensei, eu fico na TV pela manhã até o meio da tarde, dou uma consultoria em comunicação, não entendia como funcionava. Achava que o pessoal não trabalhava muito. Não, o pessoal não trabalha muito. De repente eu vou dizer que eu acho que eu toparia. E aí não deu mais 2 dias, ele já fez a ligação. Eu estava de férias do jornalismo, período de final de ano. Ele disse, posso anunciar? Eu disse, topo, mas deixa eu ir lá conversar com a minha equipe, porque eu tenho uma conexão muito forte até hoje. A gente começou um programa com 4 pessoas e terminamos com 16. É uma conquista muito grande. Hoje a gente mantém um vínculo. Na TV. Mantém um vínculo muito forte até hoje, de tudo. A gente cresceu junto. O SBT, TV Jornal, no SBT, o SBT Recife. E aí, quando ele fez, eu de imediato já associei também a esse projeto social, que eu disse, eu pedi a Deus para ajudar um projeto social, e vem essa possibilidade agora de poder ajudar muitos. Sim. E aí eu não construí cenário, eu podia estar aqui com um discursinho bonitinho, construir cenário futuro, analisei a economia do país. Não analisei porcaria nenhuma. Se fosse analisar, de repente nem aceitaria. Não iria. Todos os cenários racionais aí, sim, não iria. Não é o financeiro, não é o momento econômico, não é estrutura, enfim. Era para não ir. E aí eu fiquei com uma intuição muito forte, de que iria dar certo, Antes de assumir, fui novamente na igreja e veio uma palavra muito forte de vai dar certo, vai dar certo. Um amigo meu que não sabia da situação chegou no meu ouvido e disse, fica tranquilo que vai dar certo. Sem saber de situação nenhuma, no meio de uma oração. Dá uma pausa. Eu vou fazer agora um contorno, tá? Aqui é assim, né? Tá, fica tranquilo. Isso aqui é um programa que funciona assim. A gente faz contornos, porque você levantou uma bola aí que para mim é muito cara. E às vezes eu uso no programa e sempre que me dá chance eu uso de novo, né? Para ver se derruba um certo preconceito que tem por aí. Você já colocou algumas vezes na conversa aqui tua religiosidade, teu Deus, eu sei, que linha, o que é? Você é católico? O que é? Eu sou cristão. Você é cristão. Já fui para igrejas católicas, hoje eu frequento igreja episcopal, carismática. Okay. Eu sou muito de onde eu me sinto bem e eu gosto dessa conexão com Deus. Tá bom. Não importa bem onde é. Eu sei que você tem, eu só queria saber que linha mais ou menos que você seguia. Tá. E você já colocou essa conexão e em alguns momentos você disse, cara, eu tive a intuição, eu tive muita fé, eu pedi para ele, eu conversei, eu fiz uma oração, O ponto que eu levanto aqui, só para trocar uma bola com você aqui, que é o seguinte, tem muita gente, hoje em dia, tem um revisionismo, um relativismo que quer jogar toda essa questão de religião, de fé, numa vala funda para dizer que isso é um horror, que isso é uma bobagem, que isso é limitante, que isso não deixa a humanidade crescer, né? E que é um absurdo você acreditar em Deus, porque isso não existe, eu sou ateu, etc. e tal. Então tem essa discussão. E eu sempre bato numa tecla, e eu estou muito confortável para bater nessa tecla, tá? Porque a minha criação foi toda católico, apostólico romano, até os 18 anos, todo domingo na missa. Aos 18 anos eu dou uma olhada e falo, cara, acho que não é isso, largo e nunca mais me aproximo de religião nenhuma, nada, né? Mas a minha formação é toda católica, apostólica romana. E o que eu assisti ao longo da minha vida, de lá para cá, já são longos 40 e tantos anos, né? É que muito do que eu sou hoje se dá graças àquela formação, ainda bem que eu tive aquela formação. E eu tenho certeza que se eu tivesse me formado como um budista, um muçulmano, um hindu, talvez fosse a mesma coisa, porque tem valores básicos que estão ali que você segue com ele pro resto da vida, né? E essa questão de você dizer Deus, quando eu ouço você falando isso aí, eu falo, cara, olha que interessante. Não interessa para mim se você acredita em Deus ou se Deus existe, coisa nenhuma. O que interessa é o seguinte, o fato de você acreditar
te faz tomar decisões que atingem diretamente a mim. Então, se alguma coisa legal está acontecendo como resultado do teu trabalho e se deve àquela oração que você fez, cara, faz todo sentido eu imaginar, cara, posso nem acreditar que ele não exista, mas o fato dele ter a fé e o fato dele apostar nisso faz com que ele tome decisões que acabam atingindo todo mundo. Então, não tem como ficar indiferente a isso, né? Ou dizer que é bobagem, cara, né? Ainda bem. E me deixa muito forte. Eu fico maior tranquilo para falar isso. Tenho amigos que não acreditam, tenho amigos que até rejeitam um pouco por causa da situação, ou colegas que rejeitam um pouco. Não tenho o menor problema com isso. A minha fé e a minha intuição são muito fortes. Né? Sempre me guiaram muito. Nos momentos com maior grau, e eu acho que ela tem que ser treinada também. Essa crença, essa intuição tem que ser trabalhada também, seja lá com determinada técnica, seja lá com mindfulness, meditação, se quiser melhorar, com a leitura, com palestras, se conectando a boas pessoas, a boas histórias. Olha o que a gente já está falando aqui, isso é muito bacana. E é muito difícil, quando eu sigo a minha intuição, dar algo contrário. E aí a fé me fortalece. Então é um conjunto, não é só fé. Não adianta dizer, Deus está me guiando aqui, eu vou ficar sentado com o bumbum na cadeira e vai dar tudo certo. Não. Ou que é tudo graças a Deus. Não, tudo foi Deus que fez, foi Deus que fez. Não, porque tá lá na Bíblia, fé sem obras é morta. Então vai fazer tua obra, tira TBC, tira a bundinha da cadeira e vai trabalhar muito, vai estudar muito. Sou fissurado em preparação. Isso aí eu não abro mão. E acredito que a fé é um elemento dessa preparação. Tem a preparação técnica, tem a preparação emocional, tem a preparação espiritual, intelectual, enfim, todos esses fatores aí complementam. O ser humano é um ser humano complexo. Eu não gosto disso de a vida pessoal, a vida profissional. Acho que esses elementos juntos aí me seguram, me sustentam e me dão uma capacidade maior do que eu penso. Eu respeito muito isso, viu? Você dizer que não foi só uma decisão racional, mas tem um componente da fé que está. Eu respeito muito isso, né? Fizemos o nosso contorno, voltamos aqui então. Então você está lá, fiz a minha oração e aquilo me ajudou a tomar uma decisão, né? Isso. E aí você foi falar com a tua equipe, juntou o pessoal, falou, moçada... No primeiro dia eu disse, me apresentei, não conhecia ninguém. Não, eu quero saber do teu desfazer da equipe anterior. Aí nesse dia, Felipe fez, posso comunicar à imprensa? Eu disse, eu tenho que ir lá na TV. Então eu, no caminho, no carro, dirigindo, eu botei na cabeça e tinha certeza, tem que ser um comunicado rápido, tem que ser um pedido de desculpa, dizer que é uma decisão pessoal, que é um desafio, que é uma possibilidade de mudança, é uma grande mudança de carreira, e que não é dinheiro, e que eu não vou ouvir outras propostas financeiras ou contrapartidas, ou um possível leilão que a emissora quisesse fazer, né, uma proposta melhor e tal, que não era isso. Precisava ser muito rápido, porque a conexão da gente é muito forte. Cara, e você não estava infeliz? Não estava. Você estava feliz? Muito, muito. No meu melhor momento no jornalismo. Meu melhor momento disparado. E de relacionamento de tudo. Eu sentia falta de um desafio a mais. Eu senti um pouco isso em dezembro. Quando cara, mas o desafio a mais é vencer aqui do SBT em São Paulo, cara. É ir pra Rede Globo, tem um mundo gigantesco. Então, entrei várias vezes aqui pro SBT São Paulo, sendo de uma emissora local. Entrei várias vezes nacional, sendo de uma emissora local, acompanhando uma seleção brasileira, acompanhando uma Copa do Mundo. De repente, se eu tivesse na TV Globo, que eu respeito muito, por exemplo, eu não queria acompanhar lá em Recife, eu não queria ter a possibilidade de ser o setorista da seleção brasileira. Então a gente montou esse projeto, foram 40 dias na África do Sul, depois 36 dias na Copa das Confederações, acompanhando em todos os locais da seleção. Em 2014, 46 dias na Granja Comari e para onde a seleção fosse. Um projeto ousado, foi ousado, e que deixou muita base sólida lá de investimento. A emissora não estava cuidando mais de esportes, não queria mais saber de esportes, e a gente conseguiu resgatar esse... 46 dias convivendo com os carinhas em plena Copa do Mundo. Em plena Copa do Mundo. Brasil. No Brasil. Por que nós perdemos a Copa? Soberba, falta de preparação. Entre alguns principais motivos, eu não estava lá dentro para saber tudo, né? Dentro mesmo dos caras. Soberba, mão na taça. O Brasil já tem uma mão na taça. O Brasil é pentacampeão. Metodologias de treinamento equivocadas. Muita liberdade, entre aspas, algumas situações de grupo erradas, na minha opinião, de abrir demais para a imprensa, de abrir demais para convidados, gestão de grupo, na minha opinião, não tão positiva, apesar do tempo de experiência de Filipão, tá dando bem certo agora no Palmeiras, mas eu acho que acima de tudo soberba. Antes de ir para a Copa, eu fui estudar o livro sobre a Copa de 50, e tem muitas situações semelhantes do que aconteceu nos bastidores da Copa de 50, que voltou a acontecer
na Copa de 2014. Quando eu vi, por exemplo, lateral, o Brasil empatou com o México, isso aí é muito... Até escrevi uma coluna sobre isso na época. O Brasil empatou com o México 0-0 em Fortaleza, e aí a crítica era sobre a falta de gols, e aí 2 dias depois, Filipão foi fazer um treinamento de finalização, onde o lateral vai sozinho, cruza sozinho, e o atacante vai cabecear sozinho. Nós estávamos em 2014, esse tipo de treinamento não é utilizado pelos maiores técnicos do mundo há um bom tempo. Então, um ponto desse, muitos treinos desmarcados, eram 2 períodos, passa para 1, mas eu acho que acima de tudo a soberba. O limite da autoconfiança para a autossuficiência é muito tênue, né? Muito pequeno aí, muito frágil. Quando eu confio demais e passo um pouco disso, eu viro autossuficiente. Eu ganho quando eu quero, eu tô na minha casa, eu sou pentacampeão do mundo, eu já tô com a mão na taça. Isso foi frase de Parreira, né? Inclusive. Você não acha que isso tem um componente importante, que você tem uma equipe montada com jogadores milionários, todos eles são milionários, todos eles ganham o que nunca nenhum deles sonhou ganhar ao longo da vida, todos são paparicados, onde eles vão, as portas são todas abertas, eles têm as melhores mulheres que eles quiserem, eles comem no melhor lugar que eles quiserem, reis os recebem, eles são paparicados de uma forma brutal. E um belo dia alguém bota esses caras junto e fala, agora eu vou dar umas ordens para vocês aí, né? Eu não sei se você viu um vídeo que está circulando aí pela internet, tem depois do primeiro jogo da França na Copa agora, em que o técnico da França tá falando com os jogadores. Tinha sido França e que não era Austrália. França e Austrália, acho que foi. Eu não me lembro. Era França e um time que não tinha nada a ver. E a França sofreu de montão, cara. Foi lá e não me lembro se empatou ou se ganhou, sofreu. Foi sofrido o negócio. E tá lá agora, liberaram agora. Então o técnico vai lá, começa a projetar o vídeo da jogada e falando com os jogadores. E olha o vídeo e fala, cara, que absurdo é isso aqui? Cara, esses jogadores, que é louco. Que jogada horrorosa, o que vocês estão pensando, cara? Não tem ninguém correndo. Ele dá um esporro nos caras. E na frente dele só tem medalhão. E você olha e fala, imagina se um técnico brasileiro vai dar um esporro como esse cara tá dando nos outros. E ele desce o pau nos caras, né? Acho que o foco aí é o que eu penso muito, você foi preciso, é gente, né? É gente. Então, quem souber lidar melhor com pessoas, na minha opinião, sim, o técnico, é que vai se diferenciar. Não é tanto técnica, não é como tanta preparação. Como é que você motiva um cara que ganha 50 mil, 11 milhões de dólares numa temporada? Como é que você motiva um cara desse? Como tira da zona de conforto? Como é que você pega esse cara e chega e dá um esporro no cara e fala, você tá errado? Neymar, se você cair de novo, eu te tiro do time. Como é que você faz isso? Né? E é duro você torear. E nós estamos no limite, tá? Essa é uma situação limite. Se você traz isso para teu nível de trabalho, você tem uma equipe que tem alguns craques também, né? E tem alguns caras que são muito bons lá. Então, liderança para lidar com esses caras é um negócio complicado. Quando chega numa situação limite como a seleção brasileira, cara, eu fui fazer palestra para a seleção brasileira com Zagallo e Parreira, né? Eu fiz na Granja Comari. Na Copa de 2006, eu fiz em 2004, então o Ronaldinho, os dois Ronaldinho, né, o Roque Júnior, o Roberto Carlos, aquela turma toda lá. E fiquei com eles um dia, fiz a palestra, jantei com eles, foi muito legal. Então eu vi aquele ambiente todo funcionando. E depois eu fui embora pensando, falei, cara, aquela molecada tinha um puta respeito por um Zagallo, que era um moleque, o mais moleque era o Zagallo, né? Então havia um respeito construído porque, cara, era o Zagallo. Tricampeão do mundo, o cacete, né? Então, já dava para ver que havia uma ascendência ali, né? Que eu não sei se tem hoje em dia. Entendeu? Não sei como é que é hoje em dia. Acho que tá tudo muito diferenciado. Eu acho que o Tite tem uma grande habilidade com pessoas. Por palestras que eu já vi, por livros sobre a história dele, pelo trabalho dele mesmo, eu acho que ele tem uma grande habilidade. Só que o limite também de virar muito, entre aspas, bonzinho, é muito delicado. E aí você gera um vínculo tão forte com o ser humano, independente se ele é seu liderado ou não. É que você já tá na Copa Nova. Hã? Você já tá na já Nova passei Copa. Desculpa. Já tá na Copa Nova. Desculpa. Nós estamos falando do Filipão lá atrás. Né? Então, acho que o Filipão teve muita garantia de que do que ele fez no passado garantiria o sucesso no presente. Sim. E Parreira deu essa entrevista no começo, né? Estamos com a mão na taça, o Brasil está com a mão na taça. O Filipão não ouvia muito o pessoal. Eu confio muito no trabalho integrado. Acho que o técnico não pode ser o sabe tudo. Então, eu acho que isso é parte, tá? É parte do caso todo. Tudo isso acho que explica uma parte, mas não explica 7-1, cara. Não, aquilo é absolutamente inexplicável. Para mim, aquilo é queda de avião. Entendeu? Foram 10 defeitos, um junto com o outro, derruba o avião.
Se não tivesse acontecido um dos 10, o avião não cairia. Teria um problema, não cairia. E a expressão de cada jogador, a cada lance ali, é que me incomoda muito. Eu não gosto nem de tanto ver. Mas se você for analisar alguns lances, algumas expressões, quando a câmera vai mais próximo, é cabeça, sabe? Ali Sim, você sabe dessa área muito mais. Os caras estão perdidos. De cabeça total. Ali pra mim é cabeça. O que aconteceu ali nos bastidores, ou o que não aconteceu, é que a gente não tem essa informação precisa. Mas ali foi um desastre mesmo. Fui fazer um evento uns dias atrás, fazer uma palestra, e depois de mim entraram para palestrar também. Na verdade, palestrar não, trocar uma ideia com a plateia. O Birubiru e o Amaral. O Birubiru, um jogador icônico do Corinthians, o Amaral, que jogou no Corinthians também, mas basicamente a carreira dele foi no Palmeiras, né? E os dois batendo papo, e no final era responder perguntas da plateia. Eu perguntei para eles, né? Falei, vem cá, cara, como é que era essa questão de liderança de vocês dentro de campo? Eu não quero saber do técnico, quero saber vocês dentro de campo, né? Vocês acham que se você pegasse o Neymar hoje e botasse o Neymar num time da Copa de 70, você acha que o Neymar cairia em campo? Ou ele seria trucidado por um Rivelino, um Gerson, um Carlos Alberto, que iam pegar o moleque lá, grudar o moleque na parede e falar, cara, para com essa viadagem, vamos jogar bola? O próprio grupo tem que se cobrar primeiro, tem que se liderar, né? E eles contaram a história, falavam, cara, o que quebrava de pau dentro do vestiário, com todo mundo em cima do cara que não fazia, tinha um lance lá que era o seguinte, era uma gana para ganhar jogo, e saía porrada no vestiário, cara, e voltava pro campo para ganhar. Quer dizer, tem um componente ali de senso de propriedade, liderança, autogestão, de um cara olhar e falar na cara do outro, falar, cara, você tá fazendo uma cagada, não é que eu vou me cruzar, cruza os braços, quem não quer, ele não faça, né? Isso eu acredito que tenha muito na seleção brasileira, tanto 2014 quanto nessa última. E isso a gente pode trazer para o mundo das organizações, para o mundo empresarial, para o mundo da gestão, se é público ou privado, não interessa. Falsa harmonia. É um péssimo componente, um risco enorme para qualquer tipo de trabalho. Eu finjo que eu não te critico, eu finjo que eu gosto de você, não gostar, ninguém quer que ninguém case com ninguém. Eu não te critico no trabalho, eu não vou te cobrar porque eu sei que você não vai me cobrar. Nós vamos mostrar uma imagem que nós somos muito bonzinhos no trabalho, que nós somos uma família. A moda agora é falar tudo família. E aí, família, e aí, família. Não vale. Quanto mais for seu amigo, quanto mais você tiver confiança, a cobrança vai ser ainda maior, pelo menos pra mim. Imagino que pra você, assim seja. Se o cara é teu amigo, você vai cobrar ele na chincha. Se o cara é teu vocabulário de teu colaborador de confiança, você vai cobrar ele de uma maneira até mais intensa. Eu não gosto dessa história de tratar todo mundo igual. Cada um tem sua particularidade. Então, as pessoas com quem eu tenho a maior afinidade no trabalho, dos meus colaboradores, eles sabem. Tem dia que eu vou pé da vida para casa, porque eu vou no pescoço mesmo para cobrar, e eu não consigo aceitar que a pessoa que me conhece tão bem, que tem tanta confiança minha, pise na bola daquela maneira. Então, se o próprio grupo, e aí eu estimulo quem trabalha comigo a fazer o seguinte: se matem, no bom sentido. Se matem, porque se eu entrar, eu vou entrar para quebrar. Isso se foi uma falha individual, se foi uma falha no programa, se foi uma falha na ação. Acho que a liderança é o grande problema do Brasil, tá? Não é nem da política só, é do Brasil. Se a gente tem líder, se a gente tem gestão com liderança, a gente resolve boa parte aí de todos os problemas. Então, para isso, a gente precisa desenvolver líderes. Então tá dentro disso que você falou. Seu próprio grupo se mata, se cobra, vai no tapa, mas por um objetivo comum, todo mundo comendo grama, porque quer vencer. Esse ambiente a gente traz para qualquer organização, para qualquer tipo de trabalho. E a hora que eu vejo que eu tô me matando e tem um cara do meu lado aqui que não tá, eu tenho que ir para cima dele e ser assertivo, que é o que o brasileiro não consegue ser. Olhar para você e falar, cara, o que você está fazendo é uma merda. Ele ouve aquilo como você é uma merda. Personaliza o feedback, ou personaliza a crítica, e aí desanda. Eu já não gosto de Luciano, porque Luciano falou que eu era feio, bonito, alto, ou escrevi errado, ou não fui produtivo naquele dia. Você não é aquilo que aconteceu naquele momento. Aí você passa a personalizar isso. Isso gera um ruído no trabalho. E guardo comigo que a primeira chance eu vou jogar de volta. Eu vou devolver aquele você. Primeira chance eu vou puxar teu tapete. E você fica cego. E fica cego no trabalho, né? Você só fica com isso te leva para baixo, muda mindset, muda tudo, você fica morto. Mas eu acredito muito que você falou isso. Demos a nossa volta. Voltamos aqui. Você chegou lá na emissora para comunicar a eles que você ia partir para outra, né? Ninguém esperava por isso. Ninguém, nem eu, nem minha família. Liguei, disse, chefe, estou precisando uma reunião com urgência. Não, porque a gente está numa reunião, não importa, eu vou esperar. Estou indo para ir para a emissora agora. Eu estava jogando futebol, ia jogar futebol, tive que ir em casa para voltar para lá. Cheguei, todo mundo já comigo com cara de assustado, eu não disse o que era. Sentei na mesa, juntei toda a tropa. Primeiro comuniquei aos diretores, depois comuniquei
A equipe disse, recebi hoje o convite, hoje, quase agora, o convite. É um desafio muito grande, peço desculpas a vocês, não é por dinheiro, é por desafio, é por crescimento em uma outra área e por aprender também uma outra área, mas principalmente por ajudar alguém. Ajudar com mais amplitude, com mais alcance, mais gente. E eles não esperavam também, ficaram arrasados, eu tive que jogar o meu coração no lixo, nesse momento. Você também não pode ser só isso, quebrei uma ponte mesmo ali, fui bem frio, avisei, fui para casa e aí fui estudar. Passei final de ano, Réveillon, estudando o que é gestão pública, quais eram os programas da secretaria, fui perguntar quem era secretário executivo, o que é que fazia, eu não sabia, tá? Não tenho vergonha de dizer isso. Você já sabia, nessa altura você já recebeu o cargo, você vem para ser secretário executivo de esportes. Okay. Eu sou bem frio, sou bem pragmático em muitas decisões e muitas situações. Nesse dia daí minha mão tremeu. Porque eu não sabia mesmo, eu sabia que eu estava jogando, entre aspas, muitos anos da minha vida que eu havia me dedicado para o jornalismo, para uma situação tudo diferente. Então todo mundo iria me cobrar, todo mundo iria me julgar, todo mundo estava só esperando dizer assim, vai dar vai dar porcaria. Você pode falar merda que pode aqui. Pode falar, né? Então vai dar merda, vamos esperar. E aí são 3 anos e 9 meses já de um trabalho muito cansativo, mas muito feliz. 3 anos e 9 meses. Faltam 3 meses para você encerrar o período lá, né? Eu não estou acompanhando, eu não sei o que vai acontecer lá, não sei se vai ter reeleição, não sei o que vem aí, também não faz parte desse projeto. O que eu quero falar a você é o seguinte: você estuda e assume quanto tempo depois? Depois do convite, até você assumir? Menos de 6 dias. 6 dias, você já estava lá, você chegou lá. Réveillon e tchau. Senhoras e senhores, Acá estou, eu sou. Você até então era o rei da água doce, cheio de peixe de água doce, e aí tiram você, botam na água salgada, e você cai no meio de um monte de peixe de água salgada. Cara, tudo é água, tudo é peixe, lá vou eu e você descobre que não é bem assim, né? Como é que foi esse choque de realidade, cara, de você perceber que esse ambiente não se comportava como aquele outro lá? Não tem um dono aqui, como tinha lá, sabe? Não tem aqui pisou na bola, rua, sabe? Como é que foi isso? Eu busquei repetir alguns acertos que eu tive lá com a nossa equipe. Alguns procedimentos de gestão com pessoas que eu repetia, que eu fiz lá e que deu certo, o que eu criei lá, o que eu estudei, que apliquei lá e que deu certo. Por exemplo, dinâmicas na equipe. Ouvi muito todo mundo, mas não ouvir por ouvir, que senão você bota um setor só de ouvidoria interna ou ouvidoria externa, mas para entender mesmo o que acontecia. Não adianta só ouvir atleta, técnico, federação, se eu não ouço quem bota a máquina para moer, que são os servidores. Então praticamente eu deixei a mesma equipe, a maioria da equipe de servidores, agradeço a todos, muitos foram promovidos dentro disso. Então dinâmicas internas, capacitação constante, momento de dinâmica de contar histórias pessoais. Quando você conhece a história pessoal de alguém, você respeita muito mais, você até entende os defeitos, você entende mais as virtudes, você valoriza mais. Isso gera um choro e abraço, e enfim, compartilhamento de conteúdo, mistura de salas. Se eu pudesse eu quebrava todas as paredes e a gente formava um grande time só, mas misturar por demandas, não por setores, o setor A, setor B, setor C cuida disso. Então a gente integrou muita gente, eu digo que é todo mundo fazendo tudo o tempo todo, misturando de acordo com competências, um vínculo muito forte pessoal com essas pessoas, com esses colaboradores. Muita capacitação e muito trabalho. Ponto básico é trabalho. Depois a gente vai ter uma afinidade. Que problema você foi chamado para resolver, cara? Que problema? Quando te chamaram lá, qual era o problema? Que você chegou lá e falou que era puta problema que eu tenho que resolver. O esporte de Pernambuco praticamente estava escanteado. Muito mal respeitado. Quando você fala esporte, tudo. Tudo. De futebol Sim, mal respeitado. Os servidores insatisfeitos, a equipe estava insatisfeita, os resultados pouco apareciam, muita crítica de atleta, de técnico, da própria imprensa. Eu era da imprensa, eu sabia também algumas coisas que estavam acontecendo, e a gente foi para cima para fazer isso, para resolver
tudo isso para dar visibilidade, para criar novos programas, para ajudar mais gente. A gente colocou um foco muito grande no atleta, respeitando técnicos, federações, mas a gente priorizou os programas de incentivo que vão diretamente no atleta. E hoje o vínculo da gente com esses atletas está muito grande, com a comunidade esportiva está muito grande, mas é trabalho em cima de trabalho. Tinha um fator Olimpíada entrando na jogada também, quando você chegou lá? Tinha, mas vou te garantir que não era o foco principal, porque o ciclo olímpico já iniciou pouco tempo atrás. Sim. E não era a pretensão da gente também trazer fulano que está fora do estado para treinar aqui dentro. Não, a gente tinha que resolver o que tinha ali, melhorar o que tinha, criar situações novas para a gente ter uma condição melhor. Claro que tem muita coisa para fazer, a gente errou um bocado também, mas a gente acertou muito. Hoje Pernambuco está na contramão do Brasil, no que significa investimento, no que diz respeito ao investimento no esporte, respeito ao esporte. Enquanto o Brasil todo está tirando aí investimento, ontem, por sinal, nesse período aí anunciaram cortes e cortes, a gente está só crescendo os programas, principalmente os programas de incentivo. Grana, dinheiro, você está falando de dinheiro, você está entrando... Bolsa Atleta. Se você comparar o orçamento da tua pasta 3 anos atrás, ele é maior hoje do que era lá atrás. A gente gastou menos nesses 3 anos do que nos últimos 4 anos antes da gente assumir, mas conseguiu resultados ainda maiores. Criando parcerias com a iniciativa privada, implantando lei, programas mais criativos, algumas soluções para a gente não ficar só reclamando e só botando a culpa na crise. A gente tem que ir criar alternativas para poder ajudar mais o atleta. Para a gente dizer um não, a gente vai até as últimas possibilidades. Não no que significa no apoio a um atleta, a uma competição, a um técnico, a uma federação. A gente vai até as últimas possibilidades, porque a gente está muito próximo da comunidade. Só que eu sou contra essa história de, eu sou próximo. Ninguém aqui quer ser dama de companhia ou quer ser acompanhante de alguém. Porque eu gosto de... É moda também, né? Eu gosto de ouvir todo mundo. Você bota o setor lá de ouvidoria. Você tem que ouvir para tentar atender a necessidade, se não dá necessidade, priorizar que possíveis soluções dentro disso e tentar ir no foco. E mostrar para a pessoa que você a ouviu. Eu deixo você falar, mas eu ouvi e isso se transforma em alguma coisa. Isso. E depois você mostra o resultado. Era para fazer 3x, a gente só conseguiu 2, mas vamos trabalhar para fazer o 3, ou quando disser um não, a gente fundamenta esse não e você acaba ganhando muito mais respeito do que ficar enrolando, do que ficar prolongando até dizer um não. Acho que essa é a maior marca lá do trabalho da gente, da Secretaria Executiva de Esportes, essa proximidade com a comunidade esportiva. Aquele secretário de Turismo e Esporte que te chamou, que convidou você, ele já tinha uma visão, eu imagino que o cara deve ser diferenciado, né? Total. Ele já tinha uma visão mais pragmática para isso. Vou chamar um cara que é do ramo, não chamei aqui o Zé, o Mané, o Oswaldo que político, eu chamei um cara da área dos esportes, que vem com olhar crítico, porque jornalista já vem com olhar crítico, e vou colocá-lo aqui para que ele transforme isso aqui numa maquininha, né? Você está contando aí para mim, e eu me lembrei de uma conversa comprida que eu tive uma vez com a Magic Paula, a Paula, né? A Paula foi convidada, eu não vou me lembrar mais quando foi, mas foi anos atrás, o governo era, acho que era do Lula, acho que era 2004, deve ter sido, para o Ministério dos Esportes, né? Era o Agnello Queiroz, que era o ministro. E ela foi chamada para assumir um cargo grande lá, uma coisa legal lá. E aí falou comigo e falou, cara, ela demorou um pouco para me tocar, que eu estava sendo usada como um banner. Os caras vinham, me mostravam, e quando eu saía eles tomavam a decisão que queriam, não davam a menor bola. Eu levava lá uma posição técnica, a decisão era política, aquilo era um horror. E, cara, eu saí de lá correndo, nunca mais eu quero chegar nem perto, porque eu fui usada. Né? Fui usada a ponto de eu ter que pedir para sair, porque eu sabia que não ia acontecer nada. E não aconteceu, foi um puto escândalo depois, deu rolo, né? O cara... Foi uma baita confusão. Isso acontece muito. Eu vou pegar um cara que tem uma visão técnica, que seja conhecido no mercado, e uso esse cara como meu escudo. Olhem para ele, por baixo eu estou fazendo as decisões. Né? Isso não aconteceu com você? Não. Não aconteceu. O Felipe me deu muita autonomia. Então, porque há uma visão do Felipe, né? Que aí é outro lance da tua liderança, né? Quem te lidera, quanto esse cara te deu de abertura, ou quanto você colocou. Para ir eu só vou se for assim. Como é que foi isso? Não, eu nem coloquei nada. Na verdade, eu não sabia nem qual era o salário. Eu disse, topo por você fez um grande trabalho no ramo do entretenimento, como secretário de turismo do Recife, fez um excelente trabalho, foi um dos 4 mais votados lá, eu disse, eu quero.
Depois que eu fui tentar entender tudo isso. Mas eu recebi uma autonomia muito grande. Eu não gostava nem de ir na sala dele, porque eu só iria na sala dele se fosse uma bronca muito grande. Então, quanto menos eu pudesse consultá-lo ou levar determinada situação, é porque eu não tinha conseguido resolver. O que aconteceu algumas vezes, mas eu evitava ao máximo. Quanto menos eu incomodasse, significava que eu estava resolvendo tudo. E ele dava uma liberdade muito grande, cobrava muito, constantemente. Essa é uma marca minha, que vem dele, mas é uma marca minha também. Cobrar muito, a gente chama lá no Recife de acochar o prazo. Acochar. Dá o acocho no time, na equipe, para apertar esses prazos. Intensidade, eu chamo de vez em quando também gestão de telecena, de hora em hora você pergunta, e aí, como tá? E tá dando certo, muito certo. Ele me deu essa autonomia, me deu essa liberdade também. Acho que o líder tem que fazer isso, né? O brasileiro funciona assim, cara. Ele funciona com você, aperta. Se você aperta e vai pra cima, ele faz. Relaxou. Eu tenho uma palestra minha chamada... Ela tem 2 nomes, né? Chama-se O Olhar Produtivo ou É a Produtividade Estúpido. Dependendo da plateia, eu uso um nome ou outro, né? E eu começo essa palestra com um vídeo. Que a palestra abre, eu não entro em cena, mas abre com os Rolling Stones na praia de Copacabana, tocando Satisfaction. Cara, aquela loucura, 1,5 milhão de pessoas assistindo, aquela doideira, e o Mick Jagger cantando e e de repente começa a baixar o som, entra um letreiro em cima dizendo, cara, praia de Copacabana, fevereiro de 2006, se eu não me engano, 1,5 milhão de pessoas assistindo um show maravilhoso dos Stones, vamos voltar uma semana antes. E aí eu passo um trecho de um documentário, assistido do History Channel, do Discovery, feito sobre esse show. E é um documentário que termina quando os Stones entram no palco para tocar. Eles contam tudo o que aconteceu antes disso, né? E é fascinante. É fascinante que o cara vai lá e tem que enterrar cabo na praia, né? É fascinante aquilo. E aí começa logo no comecinho, começa lá, bom, aqui estamos na praia, tá? O cara em inglês, toda a locução em inglês. Estamos aqui, está sendo construído o palco, esse aqui é o fulano de tal, o inglês que cuida da gerência do palco, está construindo o palco, mas está atrasado o palco. E aí, cara, como é que é? Ele falou, cara, o que nós estamos fazendo aqui? Mas é o seguinte, bicho, esses brasileiros têm um ritmo que é deles. Sabe, se fosse os Estados Unidos ou como outro, eles já estariam, está muito atrasado, mas é o ritmo deles e eu não posso fazer nada a respeito. E aí a câmera começa a passear, mostrando os caras sentados, não sei o quê, e um desses brasileiros, que seguramente é um supervisor da equipe, falando em inglês, vem, chega pra câmera e explica, fala, sabe o que é, cara? Tá todo mundo trabalhando que nem o louco, de forma muito eficiente, tudo ardinho. Quando de repente surge uma mulher com uma imensa, maravilhosa bunda. Todo mundo para pra ver a bunda. Olha o nome, olha, bunda. Aí eu começo a palestra, né, velho? No documentário. Que eu falo, cara, exemplificou, porque enquanto ele fala, mostra os caras, as moças passando, quer dizer, aquela absoluta incapacidade de se entregar num foco total. Quer dizer, eu tenho uma tarefa a realizar, vou realizar isso aqui agora. Apareceu a bunda, vem meu café, olha o gol na televisão. Eu fui criticado, aliás, me criticam positivamente, porque disse assim, você acha que isso aqui é privado, você tá louco, que ritmo é esse? Sim. Que ritmo é esse? Eu disse, eu nunca trabalhei na gestão pública, esse é o ritmo que eu sempre trabalhei, independente se era na TV Jornal ou na Bandeirantes, enfim, em outros aspectos. Eu sempre trabalhei desse jeito, então eu só conheço esse jeito de trabalhar. Eu estou fazendo aqui o que eu trabalhava antes. Espero que isso ajude muito. Eu gosto de dizer que tem um botão chamado Eita Lascou. Né? Lascou é um termo bem nosso também, pernambucano, que parece que tem esse botão que você só resolve. Eita Lascou, o Natal é hoje. O que é que eu faço? Vou lá e compro o presente hoje. Eita Lascou, Luciano tem um programa que tem que gravar amanhã de manhã, ou eu vou pra lá, pra São Paulo agora de manhã, ou não. Eita lascou, o chefe pediu um projeto pra hoje de madrugada, você vira à noite e faz. Sim. Mas só ativando esse botão eita lascou. Imagina se esse botão fosse não emergencial, mas utilizado de maneira constante, né? De maneira constante, que a gente pudesse antecipar esses prazos, ter esse senso de urgência, porque o rendimento da gente ia ser muito melhor. De novo eu digo, tanto pessoal quanto profissional, não gosto muito de dividir isso. Se a gente tivesse esse senso de urgência para resolver, e aí tem gente que se acomoda na bengala de gestão pública para dizer, não, mas é gestão pública, não dá. Felipe dizia muito, e-mail não tem voz. Manda o e-mail e liga e cobra e vamos. E a gente fica, cadê, vamos, cadê? Sim. Quem entregar mais do que o esperado, cresce, ajuda a crescer e acelera esse
esse ritmo. Eu publiquei há um tempo, uns dias até, eu publiquei eu tenho um projeto chamado Café Brasil Premium, né? E eu publico muito conteúdo nesse projeto aí, todo mês tem várias coisas publicadas lá. E um recente foi um vídeo que eu coloquei falando sobre a diferença do urgente e o importante, né? E sobre essa dificuldade que a gente tem. O que é o urgente? É que tem que resolver agora, já, imediatamente. Qual é o problema do urgente? É quando eu deixo as coisas importantes chegarem num ponto em que elas viram urgentes. E aí, cara, só tem bombeiro. Que é o museu pegando fogo no Rio de Janeiro, entendeu? Chega num ponto tal que aquilo que era... Pô, olha, tem um vazamento ali, isso é importante. Se livre. É importante. É importante, mas não é urgente. Uma hora a gente resolve. Até que um dia pega fogo no museu, entendeu? Porque os importantes foram relegados ao segundo plano, viraram urgente, não tinha o bombeiro, pegou fogo no museu, né? E eu sou muito de produtividade, né? Isso tem a ver isso. Você resolve logo essas broncas, com foco, desliga o celular, foca nisso. Dá tempo de meia horinha ali, tomar um café, descansar. Isso é que eu quero pegar. Quer dizer, você vem, e pelo que você me comentou, você não fez uma limpa na equipe, você veio, assumiu, pegou uma equipe que já vinha trabalhando algum tempo atrás, com alguém que não tinha a pegada que você tem, e você teve que transformar o mindset dessa equipe para elas começar a trabalhar nesse ritmo e tudo mais, né? Como é que foi isso aí, cara? Você montou um plano, você explicitou esse plano, você juntou esse povo todo, falou, moçada, mudaram as coisas, e não é porque eu vou dar chicotada em todo mundo, não, é porque aqui estão as metas. Como é que você fez? Isso é bacana, eu adoro contar essa história aí. Na primeira reunião eu cheguei, se lascou, porque eu não conheço ninguém, né? Não conheço ninguém. Fui ouvir de atletas qual era a visão deles da secretaria, até mesmo antes de assumir. Liguei, tive alguns encontros em cafés com algumas pessoas estratégicas que me dissessem quem era quem, o que era que acontecia. Só que isso era a opinião das pessoas. Só que enquanto eu não ouvisse quem estava lá dentro, não podia ter esse tipo de atitude ou ter esse tipo de julgamento. Então, na primeira reunião, eu pedi para todo mundo se apresentar antes do que eu... Todo mundo quantos? Cerca de 30 pessoas. Tá. Pedi para todos eles, 30 a 35, pedi para eles se apresentarem, contarem um pouquinho de que eles são, contei um pouquinho do que eu fiz, do que eu já tinha feito de maneira bem rápida, e estabeleci um compromisso com todos eles, de que a gente iria fazer a melhor gestão de esportes da história do governo de Pernambuco. Ponto. Não era melhor que Luciano, não é melhor que João, não é melhor que Maria, que a gente tinha a nossa missão, eu vim aqui para fazer a melhor gestão de esportes da história do governo de Pernambuco, contando com todos vocês. Paralelo a isso, nesse dia, por exemplo, tinham me passado a imagem de que era uma equipe que voava muito. Algumas pessoas que iam lá, vinham cá e tal. Então, a partir do segundo dia, eu já tinha reuniões às 8, que eu não gosto tanto de marcar reunião pela manhã. De manhã eu faço gestão específica com cada um, mas eu não gosto de marcar reuniões externas. Então, 8 horas eu tinha uma dinâmica com todos juntos, um encontro, e eu passava, entre aspas, uma tarefa para eles me entregarem antes do almoço. Construção coletiva. Porque tinha setores que não conheciam nem o programa da secretaria. Tinham setores que não participavam, que não tinham acesso para ter voz, para dar sugestão, para criticar, e não conheciam um programa da secretaria. Você está falando do ambiente fechado, próximo, que um setor não se comunicava com o outro. Nem pessoal, nem profissional. Daí você tira o ambiente que está. E aí eles tinham que me entregar umas tarefas antes do meio-dia. Quando a gente fazia essa construção coletiva e avaliação da tarefa antes do meio-dia, eu passava uma outra para o início da tarde. 1h30 da tarde, tarefa de novo. Vocês têm que me entregar até as 4h30. Então a gente passou uns 3, 4, 5 dias nesse tipo de dinâmica, onde a gente conheceu todos os programas que existiam, quais eram as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos, quais eram as sugestões dele, e aí a gente foi começando a pegar o ritmo. Nesses primeiros dias aí eu chegava às 6h30 da manhã. Passei os 3 primeiros meses chegando muito cedo, e quando acabava o expediente eu pedia para o financeiro, para a responsável pelo financeiro, minha amiga Socorro, pela responsável pelo jurídico, minha amiga Gabi, que com certeza vai estar ouvindo a gente, para elas me ensinarem tudo que tinha que ensinar. Então eu tinha que fazer, durante a rotina, o horário de trabalho, eu tinha que estar com o grupo, mas eu tinha que ter o conhecimento também. Então, pós-expediente, eu ficava com todo aspecto burocrático, jurídico, financeiro, estudando. Levava a demanda para casa, no outro dia mais cedo. Então, passei, principalmente os 3 primeiros meses, de uma maneira muito intensa nisso. E conhecendo todo mundo, buscando conhecer potencial e tal. E aí fiz algumas alterações de sala, depois de alguns meses promovi grande parte dessa equipe, cargos comissionados, que normalmente são pessoas de confiança. A gente tornou essas pessoas de confiança pela meritocracia. Legal. Então tem um servidor público que foi promovido 3 vezes a cargo comissionado e já com 3 promoções. Tem vários.
Muitos outros receberam funções gratificadas não para agradar ninguém, não para ser bonzinho, mas para dizer, ó, tu trabalhou bem, tu entregou acima do prazo, tu entregou antes do prazo, tu entregou além do esperado, tu se dedicou. Eu não quero aqui um PhD em gestão pública ou em educação física ou em esporte, eu só quero que vista a camisa com a gente, faça a camisa com a gente, sue a camisa com a gente. Esse é o grande diferencial. E a gente começou a formar um time muito forte. E aí muitas outras pessoas ficam, pô, é a seita do esportes, é a igrejinha de esportes, são algumas críticas indiretas. Eita, o time é muito fechado, né? Onde Diego vai, tá todo mundo. E aí criamos todas as datas comemorativas, a gente comemora junto, ligações, encontros fora do expediente, essas dinâmicas de capacitação. A gente tem um momento empreendedor que a gente faz uma vez no mês, onde a gente traz profissionais de áreas totalmente diferentes para capacitar a gente, isso sem gastar. Eles mesmos da equipe de diversos setores constroem dinâmicas juntos com temas como benchmarking, network, criatividade, inovação, foco, mindfulness, temas que não são tratados na gestão pública, principalmente, e que são essenciais, na minha visão. Você sabe como isso é importante, marketing, criatividade, e temas que não eram abordados, mas que acabam fazendo muita diferença no dia a dia da gente. Um detalhe que você traz desse tema e coloca em prática, faz a diferença em um projeto todo. Vou te dar um exemplo, a gente tem um projeto chamado Milha Campeã, onde... Milha Campeã. Tá. É uma parceria com o Porto Digital, que é referência em tecnologia em todo o Brasil. Sem custo a gente conseguiu... Só a dica para quem não entende o que está acontecendo, é que Porto Digital, me corrija se eu estiver errado, os caras criaram um perímetro que tem como centro o Recife Antigo, não é isso? Tem um perímetro, não me lembro o tamanho que ele é, mas todas as empresas que estiverem dentro desse perímetro é como se estivessem realmente num porto onde tem facilidades de impostos, de instalação, etc. e tal. Então quem estiver ali dentro vive como se fosse uma zona franca, uma coisa assim. Exatamente. Que é considerado... E com o Silvio Meira, que é um grande gênio, até sugiro como entrevistado, não sei se já foi. Estou namorando o Silvio já faz tempo que eu preciso pegar ele. Silvio é um gênio. Então o Silvio Meira é o padrinho desse projeto. Eles criaram, através de um projeto de mestrado profissional, um site, uma plataforma segura, onde qualquer pessoa pode doar milhas para o atleta poder viajar. A gente já tem um programa de passagens chamado Passaporte Esportivo, mas com essa mente fora um pouco da caixa, a equipe sugerindo, a gente ouvindo gente de setores diferentes, de áreas diferentes, que não só esportes, que não só educação física, que não só gestão pública, deu essa ideia, a gente foi buscar a solução, pelo orçamento não dava, era muito caro, criou conexões, o network positivo, criou Milha Campeã. Qualquer pessoa pode disponibilizar a sua milha aérea através de um site para que o atleta possa viajar. A gente já tem um programa de passagem que concede, até agora já concedeu mais de 170 passagens só nesse ano, mas que não é suficiente. Ou a gente ficaria no não, ou a gente ia buscar alternativas para ampliar esse patrocínio, esse apoio. Então essas pequenas alternativas vão gerando, desde uma apresentação muito boa, cara, de slide até uma ação enorme. 1.000 pessoas doando 20 milhas, que não é nada, são 20 mil milhas. Esse é um programa que alguns estados já estão procurando conhecer, mas que eu peço e sugiro até o Ministério do Esporte que pudesse replicar e fazer o nacional. Porque quantos políticos não viajam constantemente? Quantas empresas não têm essas milhas à disposição? Imagina se cada uma pudesse ajudar um atleta, o quanto que a gente teria de transformação. Por causa de uma viagem, o atleta às vezes muda a sua história, a história da sua família, a história da sua cidade toda. Sim. Você... Quando é que você olhou para esse projeto todo e falou, meu, acho que está dando certo? Quais são os inputs que começaram a chegar para você de, pô, acho que está dando certo, acho que o caminho é esse? O primeiro momento que eu achei que estava dando certo foi o primeiro evento que a gente fez. Foi a abertura dos Jogos Escolares, que não estava acontecendo há um bom tempo, essa cerimônia, onde a gente botou todo mundo do time, todo mundo com medo, porque era o primeiro evento, tá, ali tinha uma certa desconfiança com a gente. Então esse foi o primeiro momento que eu disse, deu muito certo. E depois a gente conseguiu ir ampliando. Você organiza um evento e as escolas vão levar a garotada para lá. Você depende da escola querer levar as garotadas. Isso. E aí a gente criou diferenciais, levando atletas renomados no país, o Marcelo Negrão, a Joana Maranhão, que é pernambucana, Etienne Medeiros. Então a gente criou um glamour para uma competição que estava um pouco escanteada. Isso foi só uma das medidas. E aí fez esse primeiro de o pessoal deu uma confiança. E aí a cada evento a gente não vai ser perfeito, essa é uma garantia que a gente tem. E aí a gente acaba o evento, todos eles, desde 2015, assim. A gente faz um relatório. O que é que teve de positivo, o que é que teve de negativo, com a sugestão da própria equipe. Porque senão só fica a minha visão. Eles fazem, me entregam, eu coloco os meus pontos de vista também. E a gente vai no próximo ano tem que ser melhor. No próximo evento tem que corrigir isso. Melhoria contínua.
A gente está buscando isso. Eu sou fissurado na excelência e de que a gente possa ser melhor. Com a convicção que eu sofri antes, que não vai ser perfeito. Desde que você consiga manter um legado que possa, no próximo evento, que eu aprendi com o evento anterior, eu aplico nele aqui. O que, quando você traz para o serviço público, é um horror, porque, cara, terminou o mandato, sai o governador, entra um cara novo, apaga tudo e começa tudo do zero, e a gente volta 10 anos atrás para cometer a mesma cagada que sempre fez e que não aprendeu a fazer, porque eu mudei a estrutura inteira, né? Eu posso não mudar nem as pessoas, mas quando eu mudo a cabeça, você detona a estrutura dela lá, né? E que não adianta o pessoal, dentro disso, da melhoria de um para outro, tem que ser melhor e todo mundo tem que ter o sentimento que foi melhor, mas assim, saber que, eu colaborei com aquilo. Não sendo um repetidor de ação. Não vou dizer, Luciano, tu vai mexer nesse fone com a mão direita. Aí tu vai lá, teoria da lagartixa, fica balançando a cabeça e tá tudo certo. Não. Sim. O cara tem que entender o modelo de jogo, se a gente for pro futebol. Tem que entender porque ele tá executando aquela movimentação. Sim. Tem que entender porque ele tá fazendo aquilo e como se chegou até aquilo ali. E aí, cada vez que um colaborador que nunca tinha vez, de repente a secretária participa das nossas reuniões de planejamento. A assessoria de imprensa participa de execução de evento. Que é gente que tem um ponto de vista diferente. Às vezes dá uma solução que o técnico, que o cara que está lá na rotina, no dia a dia, não enxerga. Então a gente faz muito reunião integrada. Reunião com gente de setores diferentes. Mistura todo mundo o tempo todo. E por que dá certo? Gente, a gente está desenvolvendo pessoas, liderando pessoas, fazendo essas pessoas se tornarem líderes também, e faca no dente o tempo todo, a coxo, como a gente diz, o tempo todo, mas um sentimento muito bacana mesmo. Todos os estados brasileiros estão quebrados. E alguns estão em situação falimentar, outros, tipo Rio de Janeiro, além de falido, está virando terra arrasada aquilo lá, né? Ou seja, está cada dia mais difícil você dispor de recursos para coisas que não sejam o básico, né? E cá entre nós, cara, bicho, tem que comer, preciso pagar minhas contas. Eu não vou gastar dinheiro com esporte, cara. Desculpa, bicho. Vai jogar bola com o teu vizinho lá, mas não me enche o saco. Meu dinheiro tá aqui, eu preciso cavar um buraco, eu tenho que botar um poste de luz, não vou gastar dinheiro com esporte, né? Tem que haver uma compreensão de por que o esporte merece dinheiro, para que alguém entenda que isso tem valor, logo eu vou botar dinheiro aí, né? Você lidou com essa questão quando você assumiu, que você falou, cara, para eu, esse sonho que eu tenho de construir alguma coisa, precisa de recurso, eu não tenho esse recurso. O pessoal não respeita muito esporte, né? Não só no estado, mas no Brasil todo mundo não valoriza. Se você for ver aí as últimas indicações de ministério, enfim, de tudo isso, corte de recurso, o pessoal não respeita o esporte. E não entende que investir no esporte você pode estar deixando de gastar mais com saúde, deixando de gastar mais com segurança. Você tem esses componentes de educação de tudo. No começo, eu sempre dizia assim, não tinha um outro momento. Eu não sabia que vinha uma crise econômica, eu não estudei cenário, eu não sabia que vinha uma crise, Então, eu digo sempre, não tinha um outro momento para eu estar trabalhando, não. Tem que ser na maior crise econômica do país. Sim. Ao mesmo tempo, isso dá uma bagagem que o Brasil melhorando e Pernambuco está crescendo bem mais que o Brasil, você consegue fazer com mais situações. Só que ou eu fazia o feijão com arroz, junto com toda a equipe, ou a gente ia criar essas soluções. Então eu falei do Milha Campeã, foi uma dessas soluções. Orçamento zero para isso. Foi só a gente mobilizar, fazer a ponte com Porto Digital, e aí qualquer pessoa ou empresa faz essa transferência de milhas para o atleta. A gente tem um outro programa chamado Amigos do Esporte, onde a gente mobilizou o LEAD, grupo de empresários. Eles reuniram todos os empresários, a gente apresentou a história dos atletas e as empresas pagam R$1.000 por mês durante um ano para os atletas, complementando os nossos programas de incentivo. Empresas lá de Recife. De Pernambuco. E de Pernambuco. Isso. E essas empresas têm uma contrapartida de alguma forma? Não. Só propaganda, só agregar valor e eles, se a empresa quiser, o atleta veste a marca dele. Aí criamos a lei de incentivo ao esporte, através do ICMS. Essa que você falou, a empresa. Na verdade, você está apelando para a consciência cidadã do dono da empresa, ou do empresário, ou do diretor, que olha para aquilo e fala, cara... Que nem conheceu a história de alguém que saiu do interior e se tornou campeão mundial. Sim. Que nem sabiam que um atleta que treinava na piscina, porque não tinha colchão onde cair, chegou na Paralimpíada do Rio 2016, com 16 anos, porque teve um pouco mais de investimento. Então, quando você conhece as histórias, né, vai conhecendo não só os programas, a publicidade do governo, mas quando você conhece as histórias dos atletas,
te dá uma possibilidade maior de ajudar. De novo, a gente tinha tantos programas de incentivo, era mais fácil dizer, não tem mais como apoiar. A gente mobilizou o LEAD fez um evento enorme, João Paulo Diniz foi lá palestrar nesse evento, para apresentar o programa, para apresentar as histórias, e hoje a gente tem 55 atletas patrocinados por empresas com R$1.000 por mês durante um ano, dá aproximadamente 620 mil. Quantas empresas? Aí é um pouco menos que tem empresa que patrocina 5 atletas, 4 atletas. Mas são 400 empresas, é isso aí? 500 empresas? Não. 400 empresas? Quantas menos. Empresas? São 55 atletas patrocinados, então deve ter cerca de 42 empresas patrocinando esse programa especificamente. Entendi. Tá. Então, se você for somar, dá aproximadamente R$615 mil no ano. Tá. Que não sai do cofre público e que sai da iniciativa privada. Aí tem a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que é o governo realoca o ICMS para o projeto esportivo, que também sancionamos e regulamentamos, não existia desde 2015, e aí dentro dessas alternativas você vai estabelecendo parceria. Fizemos uma parceria com o Orlando City, levamos jogadores para lá para treinar e estudar durante um mês. Temos um programa chamado Ganho Mundo Esportivo, onde os atletas da rede estadual que se destacaram nos Jogos Escolares passam 2 meses, estão neste momento no Canadá, estudando e treinando. Chama Ganho Mundo Esportivo, é uma transformação. Existia esse programa na educação, que foi criado por Eduardo Campos, o governador manteve e ampliou esse programa e criou o Ganho Mundo Esportivo. Os atletas treinam em centros de treinamento de excelência, ficam em casas de familiares igual um intercâmbio e estudam inglês igual um intercâmbio. Então eles voltam e tem uma transformação enorme. Então a gente está pensando um pouco fora da caixa, não sendo melhor que A, que B ou que C, mas está criando alternativas para ajudar mais e não gastar tanto nesse período. Você consegue já ver resultados desse teu trabalho projetando Pernambuco no Brasil de uma outra forma, com resultado mesmo, com campeonato, com atletas aparecendo? Dá para ver já? Em 3 anos já deu para ver? Deu para sentir? Tem muitos resultados positivos e avanços. A gente trabalha com esses indicadores, com essas estatísticas. Foi a maior delegação de Pernambuco que foi para a Olimpíada. Mas eu não quero ter a pretensão que foi por causa do nosso trabalho. Sim. Mas como a gente aumentou muito os programas de incentivo, Bolsa Atleta hoje atende 350 atletas, que recebem entre 360 e 2.500 por mês durante um ano. É o 3º maior Bolsa Atleta do Brasil. Tem um programa de passagens, tem um time PE. Todos esses programas de incentivo, a gente vai monitorando quem faz parte dele e que evolução esses atletas têm. Então tem alunos da rede estadual que são campeões mundiais, que são campeões sul-americanos. O maior investimento da gente, o maior foco da gente tem sido nos jogos escolares, em tudo que está ao redor do esporte escolar. Levamos o Campeonato Mundial Escolar de Tênis, Campeonato Brasileiro Escolar de Basquete, Campeonato de Atletismo, Brasileiro Escolar de Atletismo, Brasileiro de Atletismo, eliminatórias da Copa do Mundo, enfim. A gente tenta ir, dentro dessas possibilidades, alcançar o máximo. E eu tenho uma missão, um pensamento aí, de fazer Pernambuco ser referência em gestão de esportes em todo o Brasil. Então é bom esse espaço para a gente compartilhar isso, para que mais pessoas tenham acesso a algumas ideias e que a gente vá trocando ideia também com outros estados. A gente faz muito benchmarking também para ter essas ideias e ir adaptando a sua realidade. De repente uma ideia de um programa da saúde de determinado estado se adapta e traz para o esporte. Um programa de educação nosso a gente adaptou e trouxe para o esporte, que é o Ganho Mundo Esportivo. Então se tiver essa conexão é muito mais fácil. O futebol? Futebol é que nem coentro. Se você errar a mão, a comida fica só com gosto de coentro. O futebol, quando entra, ele toma conta, né? Ele é o dinheiro vai todo para ele, a audiência vai todo para ele e o resto vira resto, né? Eu não vou nem falar dos outros esportes, né? Você é um cara que vinha da área esportiva e que tem o futebol na veia, né? Até pelo pai, né? Como é que está o futebol sendo tratado nessa tua gestão, considerando que o futebol, em teoria, ou deveria ser assim, ele é autossuficiente, ele se paga, aliás, além de se pagar, ele ainda devia estar gerando coisas, né? E eu me lembro, cara, mas muito tempo atrás, você tinha as escolinhas de futebol, você tinha os campeonatos, o Desafio ao Galo aqui em São Paulo, que eram campeonatos pequenos, não pequenos, mas eram não profissionais, e dali brotava jogador, que era uma coisa louca. Então tinha, todo lugar tinha um campinho, e essa coisa meio que se perdeu no caminho. O futebol virou um business muito forte e ele parece que meio que esqueceu essa base toda lá, né? Tem uma estatística muito dura, que a cada 3 mil crianças que entram numa peneira no futebol, apenas uma passa para o alto rendimento. Isso é uma estatística da Universidade de Futebol, que é referência em todo o Brasil. Isso é fábrica de sonhos ou de frustração?
Pô. Todo mundo acha que o futebol é uma fábrica de Sim. sonhos, Só 1 a cada 3 mil passa. O que se faz desses outros? 2.999 ano passado. E por que só passou 1? São 2 caminhos aí que a gente tem que entrar. Uhum. O foco do governo não foi o futebol de alto rendimento pelas explicações que você já deu, mas o futebol dos jogos escolares, por exemplo, Sim. que não eram realizados. A gente investiu neles, a gente promoveu clínicas com profissionais renomados no Brasil todo. Quando você fala não eram realizados, o que é? O futebol não foi feito nos últimos anos, os jogos escolares. Não tinha jogos escolares ou não tinha futebol? Não tinha futebol. Não foi no realizado futebol, por exemplo, em 2014. E aí a gente começou, de um lado, capacitação nesses professores da rede estadual, nesses técnicos de escolas, nos professores de educação física. Fizemos uma parceria com a Universidade do Futebol, que é a maior referência no país, com a Unicef e com Barcelona, que tem um projeto chamado Mais Que Futebol, Sim. que ensina não só a parte tática e técnica, mas a formação do cidadão. Então fizemos contínuas capacitações, foco no futebol, mas depois a gente ampliou para outras modalidades. Quem que você está capacitando? Os professores de educação física. Das escolas... Das escolas, professores de educação física da rede estadual, Ok. ou que são da rede privada, que participam dos jogos escolares Ok. de Pernambuco também. Então você tem que ter uma melhor metodologia para isso, até para tratar do cidadão. A final do futebol passou, dos jogos escolares de Pernambuco, por exemplo, passou a ser na Arena de Pernambuco. Sim. Então dá um glamour, e isso foi um dos momentos mais emocionantes, que eu já cobri Copa do Mundo, Sim. e eu chorei tanto quanto no primeira final que a gente fez de jogos escolares, que eu soluçava, inclusive, nessa final, quando meninos do interior, que nunca haviam ido à Arena de Pernambuco, foi um palco de Copa do Mundo, Sim. que eles tiveram o mesmo cerimonial, padrão FIFA e tal, para jogar nisso. Que legal. Os melhores do futebol tiveram a possibilidade de treinar nos clubes profissionais. A gente fez esse convênio com a Federação Pernambucana de Futebol. Dá uma pausa para eu não perder esse embalo aqui. Quer dizer, tem esse lance dos ritos, né? Ritos e mitos, né? Do rito que quando você cria um rito como esse lá dentro, o impacto na cabeça de um garoto desse, né, que é, independente do fato, cara, estou dentro do lugar que eu assisto na televisão, onde já jogou a Copa do Mundo, blá, 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 blá. Então, cara, que legal estar aqui, tem um outro impacto que é o seguinte: existe um outro mundo lá fora que é possível, né? Essa minha vida que eu tô no interior é uma vida, é dura, é uma dureza, eu tô vendo a minha família, tudo é difícil, tudo é complicado, mas eu fui lá e eu vi. E eu cheguei lá, eu entrei e aquilo talvez seja possível. Eu acho que eu vou levantar um pouquinho a barra. Eu quero buscar aquilo lá, eu não quero me contratar, eu não quero ser o bonzinho aqui, eu quero ser o melhor isso, lá. O esporte ensina isso. Sim. E nesse caso, por exemplo, foram os meninos de Salgueiro, que é do sertão de Pernambuco, de uma escola da rede estadual. Sim. E depois eles andaram em carro de bombeiros, depois foram títulos na própria cidade. Que as emissoras cobriram, foi uma grande exposição na mídia. Nesse ano a gente fez ainda mais do futebol. No ano passado, no caso, os melhores do futebol, a gente fez uma parceria com uma empresa chamada BW, e aí eles trouxeram o coordenador das divisões de base do Orlando City, Mike Potempa. Ele realizou uma clínica com os 40 destaques dos Jogos Escolares de Pernambuco da rede estadual, Sim. lá na Arena de Pernambuco. Que é uma garotada com que idade? Entre 15 e 17 anos. Tá. Entre 14 e 17 anos. Tá. E os 2 melhores, no caso Márcio e William, passaram um mês treinando no Orlando City, nas divisões de base dos Estados Unidos. Custo para o Estado nisso? Zero. Parceria com a BW World, parceria com o Orlando City, e gerou essa possibilidade. Imagina esses meninos no exterior, treinando nos Estados Unidos, na divisão de base do Orlando City, que é o maior clube de lá, que é referência de gestão, gerido inclusive por um brasileiro aí de sucesso. Quantos estudantes estão envolvidos nesse projeto teu? Nos Jogos Escolares são 60 mil alunos. No futebol dos Jogos Escolares? No futebol, cerca de 2 mil. 2.000 atletas. Saíram 2. Alunos atletas, saíram 2. De 2.000 saíram 2. Esses pro exterior. Sim. Mas a gente fez alguns convênios com a Federação Pernambucana de Futebol que os clubes levam para, no mínimo, fazer um período de testes de 1 a 2 meses. Lá, sim. Que é muito pouco. Além disso, a capacitação, além disso, reforma de campos, escolinhas de projetos sociais através da lei de montando um incentivo. raciocínio aqui para pegar um gancho teu aqui, que eu acho que tem uma lição fundamental aqui, tem tudo que está a ver com o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos gravando esse programa aqui, não fez uma semana que pegou fogo no Museu do Rio de Janeiro lá, né? Esse escândalo gigantesco aí, né? E a gente, o que já se falou a respeito, até já esgotou meio que o assunto, mas fica muito claro o seguinte,
Você deu um exemplo aí, eu tenho 40 e poucas empresas que estão patrocinando 55 caras, né? Eu tenho o cara lá do Orlando City que veio aqui e levou 2 caras para lá. Eu tenho gente que pode doar milha e fazer... Cara, são tudo iniciativas individuais. Que, na verdade não são 42 empresas. São 42 executivos que decidiram que a empresa vai colocar. Então não é a empresa, é uma pessoa. É uma pessoa que está dando a milha. É uma pessoa, é sempre uma pessoa. E é sempre um cidadão que olha e fala, pô, cara, eu tenho condições aqui, por que eu não vou doar um pouco dessa minha condição? E o brasileiro parece que esqueceu disso, né? Então, cara, o museu tá lá caindo aos pedaços. Foda-se o museu, cara. Eu não vou botar um tostão lá porque não é obrigação minha. O governo tem que fazer, quero que esse acabe. E acaba. E acaba, porque o governo não faz a parte que deveria caber a ele e o museu vai ser destruído. Quando você sai do Brasil e vai lá para fora, a comunidade está envolvida. Então tem a ala do fulano, a ala do ciclano. Esses caras estão fazendo acontecer e estão criando, porque há uma cultura que pode mudar isso tudo do ponto de vista do museu. Se eu trago para a tua área, que é esporte, quero estar claro, né? Se a comunidade pernambucana decide abraçar e fala, cara, eu não posso pagar um atleta, mas eu posso pagar 20, 10 e nós 2 mil, 1 milhão junto, entendeu? Isso em menor alcance. Com a lei de incentivo, que é via ICMS, você tem um alcance maior, é um investimento, é um valor maior destinado a isso. Mas quando você vai juntando esse quebra-cabeça e compartilhando a autoria, o resultado é forte, é trabalho em rede. Sim. Eu acredito muito nisso. Tem um projeto social que até referência no mundo todo lá, com a Love Football, que é uma ONG norte-americana, mas que o presidente é pernambucano. Eles constroem a quadra com a comunidade. Eles capacitam a comunidade, dão material de construção e a comunidade constrói essa quadra. A manutenção dela é melhor do que qualquer manutenção. Uhum. Porque se eles suaram tanto para construir, quem é que eles vão deixar destruir? Quem é que eles vão deixar pichar ou cortar uma grade? Isso, a gente tem um projeto desse em Garanhuns, tem um projeto desse em São Lourenço da Mata, e isso ensina não só para o futebol, não só para a gestão pública, mas ensina para tudo isso que você está falando. Trabalho em rede, você compartilhou autoria. Não é que o que é nosso não é de ninguém, cara. O que é nosso é um pouco meu. Então eu tenho obrigação sobre aquilo lá. Eu tenho não só de cuidar, de zelar por aquilo, como de dar valor àquilo, né? Se eu não dou valor nenhum... Tem gente que bate no peito, eu sou empreendedor. Sim. Eu sou empreendedor. E por que não vai ser empreendedor no social? Porque não vai ajudar... Às vezes é até mais fácil ajudar o próximo que está longe do que o próximo que está perto. Sim. Vamos... Os programas famosos aí, Criança Esperança, Teleton, o cara vai lá, liga, barará, e na tua calçada tem alguém que precisa de um sapato e você não dá. É na esquina que tá. Você faz a diferença na esquina, isso, né? Mais fácil você ajudar o próximo que está longe, de repente, pelo que a gente percebe, do que o próximo que está próximo de verdade. O Brasil precisa... Nós temos que mudar essa cultura, sabe? De pensar primeiro que não é obrigação minha, já que eu pago tanto imposto e o Estado que se vire, isso não funciona assim. Outra, eu não tenho que dispor de muito, eu com pouquinho, muitas pessoas com pouquinho mudam a situação. E para isso o Estado também, eu vou fazer uma ressalva, né? Vamos colocar aí no meio, vou colocar o Estado. Sim. Tem que ter um trabalho sério, transparente e de credibilidade, porque senão ninguém vai estar vendo o fruto para onde vai isso. Cara, isso dá outro programa. É uma outra discussão, mas dá outro programa que nós vamos discutir então, essa questão. A gente ganhou esse respeito com a comunidade porque a gente está fazendo um trabalho duro. Estão vendo? Podem falar qualquer coisa, pode ter alguém que empate com a gente, mas que trabalhou mais que a gente, não tem. Não tem. Quais são as demonstrações que você recebe da comunidade agora? Da comunidade que te deixa claro que a coisa está funcionando, cara? Você pode andar na rua tranquilo que ninguém te dá uma porrada? Tranquilaço. Eu sou bem eu sou bem sem frescura nesse sentido. Eu sou repórter, né? Então eu gosto de estar na rua. Eu sempre estive na rua. E eu disse isso até no evento que a gente fez essa semana. É o melhor indicador que a gente tem. É a melhor estatística que a gente tem, ou é o melhor programa que a gente tem, o melhor alcance, é esse retorno e esse respeito da comunidade esportiva. Mesmo quando a gente diz não, ou quando a gente erra, porque a gente erra também. Claro. Só como a gente tem trabalhado com respeito grande a eles dão crédito quando a gente erra. Ou quando a gente diz um não, a gente explica por que não. E aí quando você recebe, por exemplo, no embarque do Ganho Mundo Esportivo, desses alunos da rede estadual, alunos atletas da rede estadual, que vão para o exterior, que você vê o choro, e a pessoa ou na ida ou no desembarque lhe abraça e diz assim, obrigado por tudo, nossa, ou obrigado por mudar a minha vida, ou então chega uma mãe e diz obrigado por salvar a vida do meu filho, aí você diz, é isso que eu pensei lá atrás, lá no Caldeirão do Hulk, lembra que eu falei?
é isso que te conecta. Tá acontecendo. Então já tem dia que eu já tô mais sossegado nisso, mas tem dia que você se emociona muito, muito, muito. No dia que eu for frio para essas situações, eu prefiro deixar, dizer que tá no automático, pedir para sair. E tem um ponto legal que você está colocando aqui, que é o seguinte, tem muita gente fazendo isso que você faz dentro de uma ONG, né? Dentro de uma ONG, uma organização social. Eu estou aqui eu atendo 40 crianças, 60 crianças, 90 crianças. Eu trouxe aqui, nessa temporada em que estava saindo o teu programa, sai também o programa da Kátia Carvalho, onde eu trouxe ela aqui, e ela está à frente de uma organização, o Jardim, Casa do Jardim, vai me falhar aqui agora. Ela está à frente de uma organização social que ajuda ali 90 crianças. E eu até provoquei ela, falei, cara, você já parou para pensar que se você subir um degrau e virar uma vereadora, em vez de 90, você pode ajudar 9.000? E ela, não quero nem chegar perto, porque eu sei o antro que é aquilo lá, né? Mas o ponto que eu quero colocar é esse, quer dizer, é o fator multiplicador do teu esforço. Você podia estar à frente de uma organização ajudando 100, 200, 500, 1.000 pessoas. Ao estar à frente de uma secretaria, você está ajudando quantas? 1 milhão? Isso pesou muito 2 na milhões? minha decisão. Que eu disse que foi muito rápida. Sim. Quando eu liguei isso ao que eu pedi e ao que eu gosto de transformação, e no jornalismo você também tem esse poder, quando você fazia matéria de um projeto social, quando você ajudava um atleta através de uma reportagem, você também ajuda muito, mas esse alcance foi o que pesou na minha decisão. É multiplicador. Cara, que legal, bicho, muito, muito bom saber. Qual é o projeto agora, hein, cara? O que vai acontecer? Vai ter uma eleição aqui agora. Vai ter uma eleição, a comunidade esportiva sabe do que o nosso time fez, tá bem consciente disso. A gente tem que trabalhar mais. Aí eu digo sempre, e a gente tem uma ação, no mínimo uma ação todo dia. A melhor política que a gente faz na Secretaria de Esportes, eu quero que todos possam replicar isso, é trabalho. Porque chega em época de eleição, o pessoal diz, ninguém vai ter mais ação, e a gente não para de ter ação. Eu tenho um planejamento do ano, eu entrego sempre um calendário do mês, eu tenho um calendário da semana, eu tenho um checklist diário, sou fissurado em checklist, sou fissurado em fazer. Pá! Faz e vai melhorando. Feito é melhor que perfeito. Então vai fazendo. Então a gente tem um calendário até o final do ano que a gente vai cumprir e tem que fazer bem todo dia e tem que ter ação todo dia. Essa é a melhor política que a gente faz. Sim. O governador quem é lá? Paulo Câmara. Está concorrendo à reeleição? Está concorrendo à reeleição e está na frente nas pesquisas. Ótimo. Digamos que acontecesse uma tragédia brutal. Isso é uma tragédia e o Paulo Câmara não foi reeleito. Isso aqui, digamos, tá? Político odeia essas coisas, mas digamos, né? E assume um outro cara que fala, acabou, meu amigo, muito obrigado, excelente trabalho, tchau, até logo. O que acontece com a sua vida? Não sei. Não adianta eu falar. Você vai bater lá na TV e falar, ei, então, me devolve? Não sei. Porque eu tô tão focado nisso agora, até um defeito meu. Eu tinha que estar construindo cenários. Primeiro que eu acredito que esse cenário não vai acontecer. Sim. Por tudo que tem sido feito lá, a educação pública, por exemplo, é a melhor do Brasil. Por tudo que tem sido feito lá, acredito que o governador permanece, estou trabalhando também para isso. Sim. Mas eu não pensei nesse outro cenário, que é um defeito meu. Poderia estar pensando em outros cenários. Eu só penso em fazer o melhor. Estou numa carga máxima, numa intensidade máxima, que é até desgastante. O tempo que eu tenho que estar me preparando mais, estudando mais ou descansando mais, e o descanso faz parte da preparação também. Mas eu estou fissurado em fazer mais, por mais 4 anos, e a missão é que Pernambuco seja referência em gestão no esporte em todo o Brasil. E a tua aspiração futura? Você quer ser ministro dos esportes do Brasil? Você quer ser governador de Pernambuco? Passou pela tua cabeça que há uma carreira que pode ser seguida aí se você seguir? Ou isso não é prioridade nenhuma pra você? Não pensei. Não vai tentar me enrolar aqui, não, que juro fica por feio, não, juro por Deus, não. O pessoal tem perguntado muito, tu vai se filiar, tu vai ser candidato, vai ou não, vai se candidatar ou não. Todo mundo pensava que ia nessa eleição. Eu tô muito feliz onde eu tô, muito. Sim. Só que eu tenho a consciência de que tem que trabalhar mais. Hoje o melhor cenário, claro, é a permanência para que a gente possa atingir mais. Sim. Mas eu gosto muito de desafios maiores. Vai chegar um ponto também de querer desafios maiores. Se é um outro assunto, se é uma outra área, ou se é dentro dessa área em outros cargos, não parei para pensar e nem tenho força para isso. Eu só posso fazer o meu máximo mesmo. O que isso vai dar? Primeiro a gente tem que esperar dezembro, que é o final desse trabalho. Ou outubro, que a gente vai ter possíveis conversas de
de situações futuras. Mas se eu te disser que eu parei para pensar nisso, pelo contrário, até minha mãe me pergunta, e aí, e se? E amigo pergunta, e aí, se? E eu não parei mesmo nisso. Isso aí tem a ver com a minha fé também, isso aí tem a ver com a minha intuição também, e isso aí tem a ver com o tempo dedicado ao trabalho. Ou eu paro para ficar com caraminhola na cabeça e minhoca na cabeça, ou eu vou trabalhar de maneira intensa. Eu acredito muito nisso, estou muito confiante nesse trabalho, muito, e muito confiante na equipe. Você está atuando num país que há pouquíssimo tempo atrás botou 9 bilhões para fazer 12 estádios, botou sei lá mais quantos bilhões numa Olimpíada, e hoje você, passados aí 2 anos da Olimpíada, o Parque Olímpico está apodrecendo no Rio de Janeiro, tem estádios que não tem o menor sentido, estão lá apodrecendo também, ficou claro que houve um desvio de dinheiro, que foi uma loucura, e ao mesmo tempo o esporte brasileiro vive se queixando que ele está à míngua, né? Ou seja, tem um nó gigantesco aí que você olha para aquilo e fala, eu consigo ver tudo menos orgulho, sabe? Não tenho orgulho nenhum da gestão esportiva brasileira, né? Você não acha que esse é um problema gigantesco, cara? Quando você olha para aquilo lá e fala, olha o tamanho do moinho de vento aí do monstro que eu vou ter que enfrentar, sabe? Mesmo que você corrija a tua casinha lá, arrumei minha casa, arrumamos o Estado está indo bem, agora eu estou diante de uma realidade que, cara, meio que desestimula, sabe? Como é que quando você vê aquelas fotos do Parque Olímpico, do jeito que ele está hoje... Sabe o problema disso? Além do problema ético, que todo mundo já está ciente disso e acompanha todos os dias em notícia, gestão / liderança. O mercado de gestão esportiva é enorme hoje no Brasil. Quem é que está gerindo esportes nos estados? Quem é que está gerindo esportes no país? Que cursos essas pessoas têm ou tiveram? Que preparação eles tiveram ou têm, e que dedicação eles tiveram ou têm também. Então, acho que o grande problema do Brasil não é só de esportes, é a gestão. Ponto. Com gestão e liderança você resolve grande parte ou todos os problemas. Quantos estádios, quantos clubes de futebol, principalmente, que não tem gente expert em gestão, expert em pessoas, expert em liderança, expert em marketing esportivo, enfim, em outras áreas. Mas a gente achou que depois do 7-1 isso ia ser resolvido, cara. Aquele 7-1 foi assim, cara, ainda bem que nós tomamos aquela puta humilhada, porque amanhã de manhã a gente muda tudo, e não mudou porra nenhuma, cara. É o sistema, é o conjunto, é a rede que não é do bem. Ao mesmo tempo eu vou jogar um outro lado. A Alemanha foi campeã com 7-1, um modelo de gestão no futebol, democratizou o futebol, capacitou os professores, incluiu, mudou o modelo de jogo, foi botar olheiros em todo mundo, ok. O que aconteceu com a Alemanha nessa Copa? Então nem para tanto, nem para menos. Sim. Hoje, no esporte, se fizer o simples, bem feito, já faz uma diferença enorme. O problema é que nem querem fazer, nem fazem o simples. A realidade de Pernambuco, eu te convido lá, quando você puder, é uma outra. Longe de não temos defeitos, temos. Longe de fizemos tudo, longe disso. Mas para o que tínhamos, tudo na vida é contexto. Para o cenário econômico do país, a gente fez muito. Muito. E eu acredito nisso, porque tem um time que está focado em fazer. Gestão, liderança, preparação, estudo e, como o Murilo Gun fala, hard work. Intensidade no trabalho, intensidade total. Hard work, papai. Hard work, papai. É isso aí. Sou fã dele, pernambucano também. Grande figura. Já teve sentado aí nessa cadeirinha. Show, que honra. Que honra. Grande figura. Cara, se alguém... Pode ser que tenha alguém ouvindo a gente aqui que seja político, que tenha poder em algum lugar, e eu sei que tem alguns que escutam, né? E que falam, eu tô gostando dessa história, eu quero saber mais do que se passa lá para aprender com esses caras aí. Vocês estão participando existe alguma troca feita os teus equivalentes em cada estado brasileiro? Esse povo se conversa, troca ideias, vou buscar a melhor prática de lá para trazer para cá. Você comentou agora há pouco aí do teu programa lá do Milhas, como é que é? Milha Campeã. Da Milha Campeã, que, se tá funcionando, por que não ir para o Brasil inteirinho? Agora, se ninguém conhecer, ele não vai. Não existe um intercâmbio acontecendo? Poucos secretários fazem. São poucos os que fazem. Por exemplo, Minas Gerais procurou conhecer o programa da gente, do Milha Campeã, o Ganho Mundo Esportivo, a gente já foi em Santa Catarina, a gente já foi em São Paulo, a gente já falou com o pessoal do Maranhão, a gente já falou com o pessoal de Alagoas, mas muito pouco. Eu, inclusive, no início participava de reuniões maiores dentro disso, mas eu sou bem prático. Reunião para marcar reunião é a pior situação que se tem, no ambiente público ou no ambiente privado.
Então, quando se politiza e a pessoa só quer ter o cargo de presidente do fórum, do conselho, de não sei o quê, e não bota encaminhamentos para aquela pauta, não bota prazos para aquela pauta, e não bota os responsáveis por aquela pauta, não adianta. Isso é o primeiro ano em qualquer faculdade de administração. Não adianta, eu não tô nem botando muita teoria, ó, vamos fazer, quem vai fazer, quando, vamos. Você deve conhecer o Stephen Kennedy, professor, escritor e tudo, ele tem o foco dele é administração, então ele fala, cara, o grande problema do Brasil é que ele nunca foi gerido por um administrador, ele é por um político, por um economista, por um general, por um advogado, mas um administrador nunca pega aquilo, que é o cara que tem esse pragmatismo de lidar, como você falou, ó, 1, 2, 3, tem que dar, né? 1 mais 1 dá sempre 2 e esses caras lidam assim, né? Que é uma falta brutal. Se a gente olha o que está acontecendo com... Vamos voltar atrás. Por que pegou fogo o Museu do Rio de Janeiro? Né? Porque não tem administradores ali à frente. Tem alguma coisa que não é o administrador. É outra coisa. Que está usando o cargo de administrador a serviço de uma outra coisa. Tanto que deu naquilo que deu, né? Você vê esse teu ímpeto aí, essa tua visão de administração, ela tá reproduzida em algumas outras áreas? Isso é algo comum no governo de Pernambuco, ou você foi um acidente de percurso? Isso vem desde 2010, pelo que eu pude buscar de informação. Primeiro que eu acompanhava na imprensa, não tão de maneira constante, mas em 2010 Eduardo Campos resolveu mudar o modelo de gestão do Estado, contratou Falcone para dar uma grande consultoria. Sim. Falcone cita isso nos livros dele, implementou um modelo de gestão diferenciado, principalmente baseado no PDCA, de planejar, de fazer, de ajustar, de checar novamente, fazer novamente. Sim. E ele colocou esses procedimentos do mundo privado, do mundo organizacional, para a gestão pública. E aí deixou muita gente inquieta e fora da zona do conforto. Por isso que o Estado cresceu como cresceu desde no período de Eduardo Campos. Por isso que o Estado ficou de pé no período da maior crise econômica do país, saiu da 23ª colocação do IDEB para a primeira. É o estado que tem a menor evasão escolar do país, investindo muito na educação, mandando 6 mil alunos para o exterior da escola da rede estadual, por isso que se melhorou tanto o nível. Tem mais escolas em tempo integral se somadas do que Rio, São Paulo e Minas, de maneira junto. Então ele saiu mudando isso. Não adianta só mudar o modelo de gestão, senão mudar o perfil dos gestores. Sim. Se vem do privado ou não, se é do público ou não, é gente. Sim. Então, gente vai ter que ser melhorada. Sim. E tem que buscar se melhorar também. Então, sou muito focado nisso, da gestão com pessoas. Você falou do administrador. Na minha visão, não adianta nem só botar um administrador. Nem sempre o melhor técnico é aquele que tem a maior expertise técnica e vai garantir essa capacidade. Porque se o cara for um administrador e não for um líder, não adianta. Sim. Você vê, vamos para o futebol, os grandes técnicos do país sequer foram bons jogadores. Ou foram jogadores até medianos ou medíocres. Vamos partir para finalmente aqui. Eu vou te botando numa puta fria. Tá, misericórdia. Você tá preparado para fria? Vamos. Você era jornalista, virou um gestor público. Você deixou de ser pedra para ser vidraça. Isso. Hoje você é vidraça. Isso. Deve apanhar dos seus colegas lá, que é uma beleza, né? Toda hora sai alguma coisa que você olha e fala, onde o cara tirou isso aí, né? Qual é a tua visão hoje da imprensa, cara? Isso é massa. Do lugar que você está. A gente tem uma boa relação com a imprensa, não só por amigos, mas que a própria imprensa esportiva sofreu com o que não era feito no Estado antes. Sim. Mas hoje eu aprendi a respeitar mais as pessoas. Eu me colocando que eu batia pesado. Sim. Independente de quem seja, presidente de futebol, federação ou governo, eu batia pesado. E às vezes você bate sem a fundamentação ou bate sem ouvir o outro lado. Você vai julgando logo pro pessoal. Você vai logo... Porque se você erra no programa de TV, você tem menos audiência ou mais audiência. Você é um bom apresentador para um, você é um mau apresentador para outro. Se você errar na gestão pública, alguém vai logo lhe chamar de um nome que não presta. Vai logo duvidar da sua conduta. No início, eu tinha muito receio, muito medo. Com o aprendizado, um pouco mais de experiência, hoje se tiver uma crítica que não teve, tá? Em 4 anos não teve uma crítica que não foi fundamentada e nem teve um problema muito grande. Quando tem um ou outro, eu gosto sempre de enviar informação, tem isso também, você sabia? Tem isso também, você sabia? E eu despersonalizei também isso,
Porque tem muito... Você acha que... Você falou sobre isso. E a imprensa tá duvidando de Diego, tá falando de Diego, de Felipe, de João, de Maria. Não. Ali é o sistema, que em 4 anos, de repente, você não conseguiu mudar, ou ali tem 20 anos que não foi feito nada e de repente você não consegue fazer. Só que se não melhorar, aí sim, a gente merece levar uma crítica maior. Se você não melhorar o processo, então tem alguma coisa, você está dormindo no trabalho, então. Mas a relação é boa, entendo um pouco mais, aprendi um pouco mais a respeitar mais as pessoas. Eu me peguei batendo muito em algumas pessoas, do ponto de vista, eu sei o quanto isso é difícil para quem está na gestão pública, mas a nossa relação é excelente. Eu não tenho muita formalidade com a imprensa. A galera fala comigo no Instagram, por direct, ou por WhatsApp, ou liga e tem contato direto, porque eu não tenho... Não sei até que ponto isso é bom ou até que ponto isso é ruim, porque também tem esse limite, né? Gente que confunde demais, ou que quer um furo porque você é brother e que você toma um ali na esquina com alguém. Mas eu não tenho muita frescura, nem com atleta, nem com técnico, nem com federação, nem com imprensa. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Daqui de longe eu vou torcer bastante para você cumprir o seu período aí, cumprir sua meta, e ali na frente voltar para a imprensa, tá? Porque a imprensa tá precisando demais, cara, de alguém que volte lá volta do outro lado. Eu sou índio, virei mocinho, agora eu volto a ser índio outra vez, com a visão de quem teve do lado de lá. A imprensa está precisando desesperadamente disso, cara. A imprensa tem que fazer isso, eu disse. Se todo mundo da imprensa pudesse ter um pouco na gestão pública, ela entender o procedimento. Tem gente que nem imagina, acha que a gente tem uma caixa de dinheiro e dá ali a fulano, e não entende quais são os procedimentos burocráticos, os procedimentos formais, e não entende quais os prazos também, quais as leis. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de ir para a gestão pública um dia. Grande, gostei muito, cara. Quem quiser conhecer, tomar contato com o trabalho de vocês, saber o que está acontecendo lá, tem rede social, tem um site, tem algum lugar que eu possa... Deixa eu ver o que esses caras estão fazendo lá. Tem o site setur.pe.gov.br, que é a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. De novo, setur.pe.gov.br. Ok. Tem a minha rede social direta, já que por motivos de legislação eleitoral não se pode divulgar na rede social da Secretaria. Sim. Pelo Instagram lá, @Diego Pérez. Eu sei que aqui o acesso é bem grande. Diego Pérez com Z. Número 1. Diego Pérez. Pérez com Z. Pérez com Z. @DiegoPérez.com. E na parte que você inspira muito e gosta de inspirar as pessoas, eu estou compartilhando um pouco mais meus conteúdos, meus cursos, minhas palestras, meus textos, num site próprio que eu lancei nessa semana. Que não é o modelo ideal ainda, mas eu gosto muito do feito é melhor que o perfeito. Sim. Lancei portaldiegoperes.com.br. Se você puder lá depois dar um feedback pra gente, que você é um grande professor nesse sentido. Vem coisa aí, bicho, vem coisa aí. Grande Diego, cara, obrigado pela visita, bicho, adorei. Eu não sabia do que estava rolando lá, não. Foi uma... Aliás, vamos agradecer aqui ao Victor, né? Isso. O Victor que fez essa indicação, que o Victor conheceu o teu trabalho, mandou um e-mail para mim, cara, o nego tá revolucionando as coisas aqui, chama ele aí. Falei, vamos lá, e nós aí acabamos fazendo um programa muito legal, né? Vitor é um apaixonado por fazer também, um apaixonado por esporte. Sim. Foi num curso, tem contato de rede social, se conectou, tá gerando uma conexão maior ainda, melhor ainda, e eu sou muito grato, gratidão à memória do coração, então obrigado, Vitor. Sou muito grato a você também, nunca imaginei estar aqui, nunca imaginei ter essa oportunidade, falar do meu estado, dos nossos atletas, do nosso trabalho, do nosso suor, que é muito menos tempo com a família, é muito menos tempo de lazer, são amigos a menos, né? Porque você vê quem aqui, você não consegue sair com todo mundo, você não consegue dar atenção a todo mundo, você acaba tendo que priorizar, tem que dizer muito não, sofre muito com isso, você fica balançado da cabeça com toda essa mudança, com tudo isso, mas você se viu próximo, não tem preço. Que ninguém saiba disso, porque senão eu não pago. Tô brincando, mas não tem preço, isso é muito bom. E essa conexão aqui é muito bacana, eu sei que você faz isso com muita gente no Brasil todo. Seja bem-vindo. Continue fazendo lá, cara. A gente vai querer falar mais. Muito obrigado, que Deus te abençoe, obrigado, tá? Cara. Saúde e felicidade, tá? Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o cafebrasilpremium.com.br e receba imediatamente todos os arquivos, além de ter acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast, que discutem em alto nível temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Lembre-se, cafebrasilpremium.com.br.
Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.